Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Então, o tema que me pediram para falar é sobre o cuidado com o outro, basicamente. Eu vou começar de um tópico, poderia começar de outros, mas vou começar de um tópico que é o das boas maneiras. As boas maneiras são algo que também é conhecido como etiqueta. Durante todo um tempo, houve uma importância muito grande da etiqueta. Ainda há poucas gerações, havia autores que tinham livros que eram de grande sucesso sobre etiqueta. Estou pensando, por exemplo, na obra do Marcelino de Carvalho, que vendeu muito no Brasil, que até se tornou uma forma de dizer o que se deve fazer em tal situação, consulte-se Marcelino de Carvalho. Quer dizer, isso é, e havia coisas muito engraçadas até, né? Quer dizer, eu lembro de ter lido num livro do Marcelino de Carvalho como você trata o Papa, coisa que pouca gente certamente irá tratar. Ou como você se dirige a um príncipe de sangue, coisa que também, vamos dizer, não é muito usual na prática. Como em Roma, você se refere ao Papa, você se refere ao Papa em Roma de maneira diferente de outras cidades, ou assim era, né? Hoje tudo isso se mudou demais, mas enfim, quer dizer, houve um tempo todo, não tão longe de nós, em que a etiqueta era considerada uma coisa muito importante. Depois, nosso tempo representa uma grande mudança, e esse é um problema que nós vamos ter que discutir um pouco adiante. Começando mais ou menos do começo, a palavra etiqueta aparentemente tem duas origens etimológicas. Uma é pequena ética, então seria uma ética menor. Nós temos a ética para valer, que pergunta se as ações são boas ou más, se elas estão sendo, enfim, se elas estão se dirigindo na direção do certo ou do errado. E por mais que hoje a gente entenda que esses valores não são absolutos, que há uma diferença grande, acredito que todos nós temos alguma ideia do que é certo e errado, mesmo que sejam ideias um pouco diferentes umas dos outros. E a pequena ética, a etiqueta, seria a ética que lida não com o certo e errado nessa profundidade, mas com as formas externas, com as aparências, quer dizer, como você se dirige a uma pessoa. Sendo isso, em certas culturas, extremamente importante. A maneira pela qual você se dirige a uma pessoa importante é fundamental. Então, isso pode ser muito diferente de lugar para lugar. Por exemplo, em vários países, em várias culturas, olhar o rei nos olhos era crime de lesa majestade, podia levar a pessoa a ser executada. Há uma cultura africana, que é tratada por um antropólogo belga, Luc de Roche, em que o fato de um rei tribal, comer na frente dos súditos era considerado vergonhoso. Esse rei não merecia o seu título justamente porque ele comia em público, quando comer deveria ser um ato quase secreto. E há casos de outras culturas, o Nepal, por exemplo, em que justamente as grandes solenidades da realeza eram praticadas de maneira fechada. Se vocês já viram em certas igrejas europeias que estão ainda como estavam na Idade Média ou mesmo na Renascença, vocês podem ver que há uma estrutura que separa o sacerdote, rezando a missa, do público. Hoje, desde o século XVI, está sendo demolido. As igrejas que foram modificadas depois do século XVI não têm isso. Mas isso que em francês se chama jubé era justamente uma separação que fazia, o que para nós soa muito esquisito, que o padre rezasse a missa sem ser acompanhado pelo público. Então, pode haver culturas em que, vamos dizer, a forma de respeito, a maneira de lidar com as aparências, seja esta, seja uma forma, então, pela qual você não olha o soberano, não olha o importante, ou ele não se dá a ver, e outras em que, ao contrário, você se regala de olhá-lo. É um espetáculo. Luís XIV, por exemplo, que nós vamos tratar um pouquinho, ele faz da realeza um espetáculo. As pessoas, ele se dá a ver e é para ser uma cerimônia incrível, com, enfim, um espetáculo. Bom, tudo isso, então, no plano das aparências. Daí que a etiqueta, nesse sentido, seja a pequena ética ou aquela que mostra apenas a forma externa de agir, sem entrar necessariamente na intenção, sem entrar necessariamente em como a pessoa, no fundo da alma, está agindo. Quer dizer, a salvação eterna não está em jogo. Se você for pensar em termos da salvação eterna, da salvação da alma, você vai ter que ir para as intenções. Mas o respeito ao rei, o respeito ao poder, está aí. Esse é um sentido da palavra etiqueta. Há um outro sentido, que é o que nós usamos hoje em dia mais, que é o do rótulo. Nós etiquetamos objetos, etiquetamos mercadorias, porque não etiquetaríamos pessoas. Então nós podemos etiquetar uma pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é duque, então ela tem direito a um certo cerimonial.
Se ela for marquês, tem direito a um cerimonial, mas um pouco menor. Exemplo, corte Luís XIV e daí em diante. Eu posso errar, mas se eu errar não tem importância, só para dar uma certa ideia da coisa. Duques têm direito de sentar-se na frente do rei. Marquesas também têm, os marqueses não têm. Vejam, então a mulher tem um direito acima do marido, ou do homem respectivo. A marquesa tem um direito mais que o marquês, ela está acima do próprio marido, porque ela senta, como duque, mas numa cadeira sem nada atrás. Se for alguém mais importante que um duque, sentará numa cadeira assim. Mais importante ainda, a cadeira terá um apoio para as mãos. Você pode também ter cadeiras só de madeira, cadeiras mais luxuosas. Então você cria toda uma hierarquia dos direitos a que cada pessoa tem, por exemplo, no sentar-se, e essa hierarquia permite que eu, olhando a pessoa, já etiquete. Eu chego aqui, vejo, por exemplo, que você está sentado numa cadeira que tem apoio para as mãos. Então você deve ser mais importante do que eu, que estou sentado numa cadeira sem esse apoio. Né? Acho que todos vocês estão dentro desses apoios laterais, só eu que não estou. Vocês veem só, né, a discriminação. Mas é que eu tenho esse estrado que então compensa um pouco. Então você etiqueta as pessoas, você chega no lugar e fala, bom, quem está falando é ele, porque eu estou aqui em cima. Né? Quem está ouvindo está de tal maneira. Tais pessoas, vocês que estão mais perto, podem estar numa posição mais elevada do que quem está longe, por exemplo. Ou, por exemplo, pode ser que no meio de quem está numa certa posição, você tenha alguma vantagem, alguma coisa que qualifique alguém. Isso, então, também é etiqueta. No sentido de que etiqueta, lidando com as aparências, está rotulando as pessoas. Então, eu entro numa sala, não conheço ninguém, mas pela forma como a pessoa está vestida, como ela está sentada, como os outros se dirigem a ela, eu tenho noção da posição dela. Até estar vestido. Durante séculos, os reis baixaram leis regulando o que cada pessoa podia trajar. Por exemplo, uma pessoa da burguesia não poderia usar aliás, a grande briga durante séculos, desde a Idade Média, é evitar que o burguês se vista bem demais. Evitar que ele use aparência de nobre. Como os nobres, ao mesmo tempo, vão empobrecendo, é um problema. Porque o nobre não tem dinheiro para pagar, vamos dizer, brocados. Vamos dizer, brocado, que é uma roupa muito elogiada. O nobre não tem dinheiro para pagar isso. Mas o burguês tem. Como você faz? Você tem que impedir o burguês de vestir essa roupa e tem que deixar o nobre vestir uma roupa que não paga, que não tem dinheiro. Ou, por exemplo, roupa com fios de ouro. Então, só nobreza. Então, você tem uma hierarquia social que se estabelece nisso tudo e que os outros podem ver como é. Daí também que a etiqueta, no sentido de pequena ética, tem um valor, mas a gente não pode superestimar esse valor. Ela só faz esse sentido uma sociedade fortemente hierárquica, de uma ascensão social existente, mas limitada, não democrática, portanto, a sociedade não é democrática, a sociedade da qual eu estou falando. E, ao mesmo tempo, a sociedade tem um certo nível de conflito, porque as pessoas estão lutando para ter uma roupa melhor, para andar numa carruagem melhor, para subir na vida. Estão lutando. Só que isso é regulado por leis sucessivas que os reis editam e não são aplicadas. É difícil aplicá-las. Você vê que constantemente os reis reeditam. Portugal chega a ter uma lei do século XV sobre as formas de tratamento, como se deve chamar as pessoas. Quem pode se chamar de Vossa Alteza? Só o rei. Quem pode se chamar de Vossa Mercê, que vai dar em Vós Mercê e depois você, que é uma forma de respeito na época. Como usted, espanhol, que também vem de Vuestra Mercê. Ou outras formas, e o curioso é que essas formas vão se inflacionando. Chega uma certa altura em que a Alteza não é mais a forma de chamar o rei, é a forma de chamar os príncipes. A Alteza hoje é para príncipe. Para o monarca você dá majestade. Então, mas no século XIV, XV, a Alteza surge para designar o rei. Depois vai para os príncipes e o rei recebe majestade. E por aí vai. Então nós temos constantemente gente que está, de alguma forma, em uma posição menor e quer uma roupa, formas de tratamento verbais, reverências que lhes são dirigidos, etc., maiores. Isso acontece praticamente por toda a Europa. Você vê isso na Rússia, vê isso em Portugal, para não falar da Ásia. Na Ásia há muitas formas de tratamento. Há uma forma famosa, que eu sempre me perco um pouco, que é o kowtow. Estou usando o termo em inglês. O kowtow é a forma de você homenagear o imperador da China. Então você se prostra no chão, se não me engano, 9 vezes e recua, prostrado no chão. Problema. Quando a Inglaterra manda um embaixador à China, no final do século XVIII, os chineses entendem
que só pode ser um reino tributário. Os chineses não têm Ministério das Relações Exteriores, né? Tem Ministério dos Estados Tributários e Vassalos. Todo o resto do mundo tem que ser vassalo do Império do Meio. Então eles recebem esses vassalos de longe e dizem, bom, vocês vão se curvar assim diante do imperador. E o embaixador diz, não, o nosso rei é igual ao do imperador da China. Para os chineses isso não faz nenhum sentido. Como? Então eles passam 1 ano ou 2 anos negociando como vai ser o encontro dos embaixadores com o imperador. Ao fim de toda a negociação, o imperador chega à conclusão que não adianta o que quer que a China queira ensinar aos ingleses, os ingleses estão tão longe que não vão aproveitar nada. Então não há nenhuma utilidade em estabelecer relações com a Inglaterra, porque o trabalho civilizatório da China não vai dar certo. Daí 50 anos a Inglaterra responde tomando Hong Kong, fazendo a guerra do ópio, obrigando os chineses a fumar ópio e devastando o país durante um século até a libertação da China por Mao Tse-tung em 1949. Um horror. Mas enfim, é curioso notar esse tipo todo de maneiras e essa ideia que para nós parece quase absurda de como como o embaixador inglês vai se dirigir ao imperador da China. Mas para vocês verem uma coisa recente, as negociações para o fim da Guerra do Vietnã, em 1970. Depois de muita discussão, americanos e vietnamitas, vamos dizer, do norte, ou revolucionários, chegam a um acordo de fazer negociação em Paris. Vai haver uma delegação norte-americana, uma delegação vietnamita do sul, uma delegação vietnamita do norte e uma delegação dos revolucionários do sul, chamado Vietcongs, ou Vietcong é um termo pejorativo, ou Frente de Libertação Nacional. Bom, são 4. Mas acontece que para os vietnamitas do norte, o governo do Vietnã do Sul não existe. É fantoche dos americanos. Para os americanos e o governo de Saigon, o Vietcong não existe. É fantoche do Vietnã do Norte. E eles negociam uma mesa quadrada, 4 delegações. Mas combinam colocar um conjunto de vasos separando em 2, de modo que que você tem uma mesa quadrada, mas um conjunto de vasos aqui, um conjunto de vasos aqui, de modo que delimita de um lado a representação norte-americana, governo de Saigon, de outro lado a representação Vietnã do Norte, Vietcong. Então, esses vasos têm um papel equivalente à negociação na China, mais de 200 anos atrás, sobre se vão prostrar-se ou não diante do imperador. É uma questão formal, mas é fundamental. É fundamental essa forma e você não consegue fazer a negociação prosperar enquanto eles não chegam a um acordo de colocar os 4 lados e ao mesmo tempo um vaso. Tudo isso para falar da importância das aparências. Quer dizer, as aparências são fundamentais nas relações humanas, porque a gente traduz as aparências em alguma coisa. Então, para dar um pouco de construção histórica para isso, como começa o que nós chamamos de etiqueta? Basicamente, começa na corte dos duques de Borgonha, por volta de 1400. A Borgonha é uma região, ou pelo menos o poder de Borgonha, ele ia pelas margens do Reno. Ele pegava o que hoje é a Borgonha francesa, capital de Dijon, pegava praticamente as 2 margens do Reno, digamos, da Suíça até os Países Baixos. E então os grandes centros são, de um lado, os Países Baixos, atuais Holanda e Bélgica, de outro lado, a Borgonha, e passando pelo caminho Lorena, mais ou menos, tudo isso é disputado. Eles tentam formar um Estado independente e poderoso. Num certo momento, o Duque de Borgonha é mais rico e poderoso que o rei da França, embora ele seja subordinado ao rei da França por algumas das suas possessões. E o sonho dos Duques de Borgonha é tornarem-se reis. É o grande sonho deles. Para isso, eles tentam mais e mais poder, eles subornam, sempre que podem, o imperador romano-germânico, que é um título simbólico, mas que é o único que pode criar reis, pode tornar alguém rei. Então, há toda uma discussão nisso, mas uma das maneiras deles tentarem fazer essa ascensão é construir um cerimonial extremamente requintado na corte e inspirado na Bíblia. Então, o duque é praticamente adorado. Tem todo um cerimonial, por exemplo, termina uma refeição, os servidores desfilam diante do duque, e os que têm mais destaque são o que serve o pão e o que serve o vinho, lembrando justamente a última ceia, o corpo e sangue de Nosso Senhor. Então, você tem uma construção extremamente requintada, extremamente formal, minuciosa,
litúrgica quase religiosa, para venerar o duque. Essas maneiras muito formais passam depois para a Espanha, e da Espanha vão chegar à França por sucessivos casamentos, transferências culturais. A grande mudança que vai haver na França, já no século XVII, com Luís XIV e depois, essas maneiras muito empertigadas, muito formais, vão se tornar mais leves. Quer dizer, tudo isso vai deixar de ser tão rígido. Exemplo espanhol. Na Espanha, a etiqueta é tão minuciosa que as pessoas não podem praticamente perder o rosto hierático. Se eu estivesse falando para vocês, eu teria que ficar o tempo todo praticamente parado, paralisado. Uma rainha francesa casa com um rei da Espanha, e ela lamenta que não pode nem cumprimentar os franceses que vieram com ela. Não pode mais. Ela é rainha da Espanha e não pode fazer isso. Um filme bonito, que eu vi faz um tempo, O Rei Pasmado e a Rainha... Não lembro exatamente. Um filme espanhol bom, em que coloca a questão do rei, acho que é Felipe V, no começo do século XVII. O rei gosta da mulher, ele tem desejo pela mulher. E, ao mesmo tempo, todo clero diz, o senhor só pode ter relações com sua esposa para procriação. O senhor não pode ter relações com sua esposa por luxúria. O que coloca um grande problema para ele, que não consegue muito bem separar as duas coisas. E, então, o filme é um pouco sobre essa discussão e sobre toda a formalidade da corte espanhola, que está ligada a essa percepção religiosa do mundo, que também supõe que o universo do prazer está um pouquinho fechado, um pouquinho barrado. Quando isso passa à França, com Luís XIV, nós temos uma situação muito curiosa, porque Luís XIV é um rei que sobe ao trono menor de idade, criança, poucos anos de idade, passa por uma regência na qual há várias rebeliões, há uma rebelião da alta nobreza, há uma rebelião de Paris, a Fronda, e num dos momentos da rebelião de Paris, os parisienses acham que o rei foi subtraído da cidade pela mãe dele, pela rainha, regente, e então eles querem ver o rei e desfilam, vão até o quarto do reizinho, que está supostamente dormindo, criança, e as pessoas passam, praticamente um monte de gente passa para olhar o rei, olham até com admiração, mas Luís XIV jamais vai perdoar isso. Ele acha que ele foi profundamente humilhado por essa gente plebeia, passando pelo quarto dele para checar se o rei estava lá, dando-se o direito de ver onde está o rei e de tutelar o rei. O rei vai então tirar a capital de Paris, vai levar para Versalhes e vai apostar em várias formas de controle. Vai destruir castelos de nobres, um monte de coisa assim, mas o que nos interessa, sobretudo, é uma medida muito mais simbólica do que efetiva, do que econômica, do que militar. É a construção de um ritual da realeza. Esse ritual vai ser um ritual de deleite, um ritual de beleza, nisso não tanto diferente do espanhol, vai ser uma beleza mais alegre, vamos dizer, mas é um ritual. E o rei vai transformar, por exemplo, toda a vida dele num espetáculo. O levantar-se do rei é uma cerimônia. O deitar-se do rei é outra cerimônia. Há uma descrição do levantar-se do rei, são 6 sucessivas levas de cortesãos que entram no quarto dele. Começa com o criado dele, que puxa o cortinado da cama do rei e faz não me lembro o quê. Aí algumas pessoas entram, são, vamos dizer, pessoas prioritárias. Daí a pouco, depois que ele serve determinada coisa ao rei, outras pessoas entram, depois outras. E para não ser apenas um degradê, vamos dizer, o mais importante entrou primeiro, o mais importante mesmo que entra em quarto lugar, que são os filhos dele, o irmão dele, que entram por outra porta, que não a porta onde todos os outros estão entrando, e que seria, vamos dizer, o apogeu do levantar-se do rei. O deitar-se do rei é equivalente. Claro que o rei pode até ter levantado antes, ter feito alguma coisa, pode ter ido depois do deitar cerimonial, pode sair, ir encontrar uma amante, isso não importa. O que importa é que existem as cerimônias. E a refeição do rei também é isso. Se vocês viram o filme da Sofia Coppola, a Maria Antonieta, vocês devem ter visto o que é a refeição do rei e da rainha. O público todo assiste, ninguém está comendo. Então servem o rei e a rainha e as pessoas vêm. Ou há uma cena também histórica que aparece no filme, que é uma cena que Maria Antonieta odiou, o momento em que ela está sendo trocada de roupa, e quem troca de roupa é a pessoa mais importante que a cerca, mulheres, né, claro. Então, começa a trocar, aí alguém entra,
toca na porta, entra uma pessoa de mais alto status, então tudo recomeça uma terceira vez, não sei se uma quarta vez, a rainha fica sentindo o frio todo, que é pleno inverno, durante 5, 10 minutos, quando poderia tudo ter sido mais rápido, e enquanto isso rosnando entre dentes essa maldita etiqueta, porque a etiqueta cria todo esse ritual. E a pessoa que relata isso, que é a camareira dela, Madame Campan, que depois foi quem montou o Colégio da Legião de Honra a pedido de Napoleão Bonaparte, é uma pessoa que entende muito de maneiras, boas maneiras, e etiqueta. Madame Campan diz, Luís XVIII e a Rainha Maria Antonieta foram derrubados e executados porque não souberam a importância da etiqueta. Para ela, a explicação da Revolução Francesa se resume nisso. Não souberam a importância da etiqueta, por isso foram depostos. Tomada da Bastilha, Revolução, tudo que aconteceu só porque eles não sabiam o poder da etiqueta. E vocês tiveram a ocasião de ver um filme que chama Casanova e a Revolução? Alguém viu esse filme? É um filme muito bonito de Ettore Scola, em que aparece a fuga do rei Luís XVIII, em 1791, quando ele tenta fugir de Paris e encontrar os inimigos da França que estão cercando, são os monarquistas. Né? E ele é detido. E no filme é uma personagem fictícia, uma condessa alemã, feita pela atriz Hanna Schigula, e essa está levando uma roupa solene do rei, nas suas malas, e ela rememora uma cerimônia em que o rei apareceu com tudo, a coroa, o manto de arminho, todas as roupas solenes, e na cabeça dela, na hora que o rei se vestir assim e mostrasse ao povo, o povo vai esquecer todos os incômodos, todas as pessoas que fizeram campanha contra o rei, e vai entusiasticamente voltar à obediência ao rei. Quer dizer, isso são concepções que existiram. Concepções de que, vamos dizer, esse culto ao rei tinha toda essa importância. Então nós temos uma corte que se organiza assim. E isso é uma fonte também de prazer para as pessoas que vêm. Ao caso de Luís XV. Luís XV é neto, eu confundo essas coisas, neto ou bisneto de Luís XIV, tanta gente morria. Acho que é bisneto. E Luís XV tinha uma habilidade fantástica. Ovo quente, ele conseguia quebrar a cabeça do ovo quente com um golpe certeiro de uma única colherada. Pegava a colherinha e rompia a cabeça, abria. E no domingo, os burgueses parisienses gostam de ir a Palácio, a Versalhes, para ver o rei fazer isso. Então vocês veem, uma cerimônia, né, um espetáculo, um show. Vamos ver o rei comendo ovo quente, né, assim, programa de domingo. Para você entrar em Versalhes, você precisa de uma espada. Você compra, aluga a espada, se não tiver, entra, né, com a espada e assiste. Quer dizer, não digamos de camarote, porque o rei é quem está mais importante, mas é um espetáculo. Então nós temos toda uma criação da monarquia como espetáculo. Esse é um ponto importante, ao qual a gente vai voltar daqui a pouco. Agora, eu queria só comentar sobre essa questão toda, que além disto, há uma coisa muito importante que acontece no século XVII. E que há um elemento controverso e há um elemento seguro. É a arte da conversa. O século XVII é considerado o momento em que as pessoas aprendem a conversa como uma arte. Há um livro do Peter Burke sobre isso, tem esse título, A Arte da Conversa, traduzido no Brasil. Mas, indo mais remotamente, quem levanta primeiro essa questão é Stendhal. Stendhal, o romancista Stendhal, comenta que na corte do Luís XIV, as pessoas, os nobres, ficavam 10 horas, 12 horas por dia se olhando um na cara do outro enquanto esperavam o rei passar. Se eles fizerem isso o dia todo, sem terem assunto, vai ser muito enfadonho e vão morrer de tédio. Então, vejam, esses nobres tinham castelos, tinham lugares na província, eles ficavam no castelo, caçavam, tinham seus vassalos, que seguiam a eles, etc. Tinham essa vida da caça, uma vida de fazendeiro rico, vamos dizer, bem rico. Aí chega um certo momento que isso tudo não tem mais graça nenhuma. A graça é estar em Versalhes. Ficar no seu fazendão é muito ruim. Então, é sinal de desgraça, de desapreço, de que a pessoa não é bem querida, bem quista do rei. Então, eles querem ir para Versalhes. Estar longe de Vossa Majestade, diz um nobre que foi exilado e que o rei chama de novo, não é apenas ser infeliz, é ser ridículo. Então, tem que estar perto de Sua Majestade, tem que estar lá. E aí as pessoas ficam 10, 12 horas por dia se olhando. Então, diz Stendhal, ou elas aprendem a conversar, ou vai ser um horror. Então, disso viria toda uma arte da conversa. O que é a arte da conversa? É, por exemplo, o que acontece quando a gente está numa antessala de um consultório.
Nós encontramos uma pessoa que nunca vimos na vida. O que nós podemos começar a fazer? Podemos ficar lendo revista, claro, hoje no celular ou no smartphone, obviamente, mas podemos também puxar um assunto. O exemplo famoso disso, que eu acho muito curioso, é do autor do Bourrey, Alfred Jarry. Alfred Jarry, no começo do século XX, está num consultório. Bom, aí a história tem que ser um pouco em francês, né? Porque senão é um trocadilho. Né? E aí é uma moça muito bonita, lá diante dele, e aí ele não quer dirigir-se a ela, ele pega um revólver, dá um tiro num espelho e arrebenta o espelho. E aí diz para a moça: Mademoiselle, agora que nós quebramos la glace, agora que nós quebramos é um termo que quer dizer o espelho e o gelo. Né? Quebrar o gelo é quebrar a frieza que é entre duas pessoas, que é o que ele quer. Na verdade, ele quebrou o espelho. É muito pouco provável que ele tenha conseguido uma boa conversa com a moça e depois dar um tiro no espelho. Mas, enfim, a história pelo menos é boa. E é uma história talvez mais não usual que eu conheço, de você puxar a conversa com um estranho. Quer dizer, há outras formas de puxar a conversa com um estranho que são provavelmente mais bem-sucedidas, mas menos literárias. Então, você pode puxar a conversa falando do tempo ou falando da saúde. São as duas questões que aparecem no My Fair Lady. Não sei se vocês viram o filme ou a peça. Em My Fair Lady é um certo momento em que dizem para o personagem principal, o professor Higgins, tudo que você pode falar agora é do tempo da saúde. São as questões mais externas, mais sem graça, vamos dizer. Como está a sua saúde? O tempo está ruim, como chove, né? Não para de chover, está tão seco, está precisando de chuva. Né? Então, a chuva atrapalhou o trânsito, a gente não consegue andar. Então, ou a gente pode começar outras conversas, pode ter uma conversa, você vê que a pessoa está lendo uma coisa que te interessa, que você gosta. Há muitas maneiras de puxar a conversa. A tese de Stendhal isso começa na corte, essas pessoas mais ou menos confinadas, tendo que olhar umas às outras e tendo que achar um assunto. Então, vejam, não sei quem de vocês tem experiência de fazenda. A conversa do trabalhador rural é muito limitada. O rural vem da mesma origem da palavra latina rus e rústico. Então, há uma velha ideia, que não acho toda errada, eu acho que experimentalmente está muito certa, que quem lida só com animais e plantas, muitas vezes tem uma certa dificuldade de ter um repertório grande de conversação. O repertório dele é limitado. Então, quando você se urbaniza, quando você se civiliza, termos que têm a ver com a cidade, urbis e civitas, você passa a ter um repertório maior de assuntos. Então, a questão é como você vai ter esse repertório. Todo esse povo que veio das suas fazendas, teve que deixar as suas fazendas e ir para a corte, como eles vão ter um repertório de assuntos. Esse repertório não é trivial de você inventar. Imaginem quantas décadas, quanto esforço não deve ter exigido você achar a conversa que você pode puxar. E essa conversa tem outro aspecto. Seja de homens com homens, seja com mulheres, no horizonte dela está a sedução. Ou seja, no horizonte dela está a ideia de uma mulher que seduz um homem ou um homem que seduz uma mulher. Estou falando sem entrar na questão de hetero-homossexualismo. Estou falando que é predominante nas concepções públicas da época. Então, há um elemento erótico nessa conversa. Há uma ideia de que essa conversa, de alguma forma, deve fazer que eu conquiste a atenção da outra pessoa. Que a outra pessoa me dê um determinado tipo de relevo, de importância. Então, eu tenho que tornar essa conversa interessante. Então, veja, não é só achar um assunto, é achar um assunto interessante. Eu tive uma experiência engraçada uma vez, eu estava com um amigo meu na praia. E, num certo momento, começou uma chuva forte e todo mundo se refugiou dentro de um bar grande, que tinha bem simples. E aí, eu estava com esse amigo e tem uma mocinha bem mais nova, estava perto de nós, começamos uma conversa e ele começou a falar que diziam que o mundo, que o tempo ia ficar cada vez pior, que as coisas... Ele começou uma conversa catastrofista. E foi engraçado que a moça fugiu. Claro, né? Quer dizer, uma moça de 15, 16 anos, houve um homem, no caso devia ter uns 30, 35, falando das catástrofes que estão chegando ao mundo, e aquela chuva ali é o prenúncio da catástrofe. É claro que a menina fugiu. E ele ainda não entendeu. Ela achou, pois é, ela ficou preocupada que eu estava assanhado em cima dela. Não estava nada, quer dizer, ficou preocupada, ficou aborrecida. Então, vocês vejam, o assunto tem que ser um assunto de alguma forma cativante. Quer dizer, mas está isso no horizonte, não quer dizer que as conversas sejam eróticas. Quer dizer, o elemento de eros, no sentido de você tornar atrativo o que você está dizendo, mesmo que não tenha nenhum efeito sexual,
disso, é importante. Então, a conversa é um universo total, um universo complexo. Agora, o mais engraçado é que a respeito disso, e aí eu saio do Stendhal, existe uma disputa entre italianos, ingleses e franceses para saber quem inventou a arte da conversa. Todos datam a coisa do século XVII, mas os ingleses foram eles, os franceses foram eles, os italianos foram eles. Então, cada povo reivindica para si essa capacidade de conversar. Vejam, a relação disso com a etiqueta é dúbia, é bamba. Porque, por um lado, a conversa já não é exatamente etiqueta. Eu já não estou exatamente no universo das boas maneiras, estou quase no universo transgressor. Quase. Eu respeito as hierarquias, mas a etiqueta é uma linguagem também. Ou seja, eu sei qual a hierarquia, mas eu posso eventualmente infringi-la. Quando o Luís XIV se encanta por uma moça que ele não conhecia antes, que ele acha bonita, essa moça pode ser guindada à posição de amante do rei, ocasional ou oficial, e pode ter uma promoção social. Então, tudo isso acontece. As obras de Alexandre Dumas, no ciclo dos mosqueteiros, Três Mosqueteiros, 20 anos depois, e o Visconde de Bragelonne, são ótimas para a gente ver esse tipo de costume. Nós podemos discutir se as histórias são verdadeiras ou não, se existiu Máscara de Ferro, se D'Artagnan tentou salvar Carlos I da Inglaterra antes de ser executado. Tudo isso é improvável, para não dizer que é ficção. Mas, vamos dizer, do ponto de vista dos costumes e das maneiras, é muito fiel. Então nós temos aí um universo todo, para a gente fechar um pouquinho essa primeira parte, um universo todo que é de boas maneiras, na chave hierárquica. Essa chave hierárquica não impede que as pessoas se deleitem na companhia umas das outras, mas elas têm essencialmente uma hierarquia. Daqui eu vou passar para duas questões diferentes. Uma, onde que o espetáculo vai dar, que é uma coisa mais atual, e depois eu vou voltar a uma etiqueta, pensando numa etiqueta democrática. Vamos falar então de onde o espetáculo vai dar. Está presente hoje. Celebridades são as herdeiras ou herdeiros do Rei Sol. Quando a gente vê as histórias de pessoas que só têm por si, só são célebres porque são célebres, não existe nenhuma razão, a gente lê sobre a vida de uma pessoa, fica sabendo se ela separou, se ela casou, que cabelo colocou, quanto botox, quanto silicone, etc., agregou a si própria. Quando nós vemos essas histórias de gente que faz, a gente vê todo esse papel, toda essa herança. Quer dizer, o que nos faz eventualmente ler uma revista das muitas que vêm sobre isso, ou sites disso. Olhem os sites dos jornais. Olhem, por exemplo, a Folha, o Estado, edição impressa, e vão lá procurar, nos 3 primeiros meses do ano, o que a Folha e o Estado impresso falam do Big Brother. Passa um dia sem dizer nada. Olhem o site respectivo. Terá um setor de Big Brother, sobretudo o UOL. Talvez mais que o Estadão.com. Mas o UOL tem um site do Big Brother. Uma coisa que é praticamente ignorada na edição impressa, na edição online é importante. Olhem as 5 matérias mais lidas do UOL todo dia. Quase todo dia, 3, 4, se não 5, são coisas de celebridades. Muito difícil ter uma outra coisa. Então, tudo isso ocupou o papel, que era o papel de ver o rei cortando ovo. Quer dizer, então você viu o rei cortar ovo, hoje você vê a silicone. Quer dizer, outra coisa, mas atende à mesma pulsão voyeurista. Eu quero deleitar meus olhos. Eu quero deleitar meus olhos com uma coisa bonita ou com uma coisa que me permita eventualmente falar mal. Digamos, alguém que, ator, atriz, celebridade, faz alguma coisa que me permite comentar algo mal. Né? Sobretudo se for uma coisa que eu desejo, mas que ao mesmo tempo eu quero falar mal. Exposição sexual, dependendo dela, pode ser algo que eu critico e ao mesmo tempo me dá um extraordinário prazer. Como homem ou como mulher. Isso daí não tem mais diferença de sexo. O homem pode se deleitar em ver alguma parte de uma mulher bonita e a mulher pode também se deleitar de forma diferente. Há um deleite até do falar mal, tudo isso. Mas isso tudo é herança. Quer dizer, são séculos e séculos de espetacularização, vamos dizer, de transformação em espetáculo da vida alheia, que antes era a vida do rei, hoje é uma vida extremamente num certo sentido é democrático. Num certo sentido. Não é democrático no sentido de estar aberto a todo mundo, mas no sentido de que qualquer um pode, eventualmente, quase que por sorte, alçar-se à posição de objeto do olhar e deleite público. Quer dizer, qualquer um.
Quer dizer, vocês veem, o próprio Big Brother é um grande programa disso. O concurso implícito no Big Brother é quem vai daí sair para uma posição pública. Quer dizer, quantas vão posar para Playboy? 2, 3? Geralmente não é vencedora ou vencedor. A gente foi eliminada antes, mas que vai ter esse fringe benefit, essa vantagem. Ou quantos vão ter uma carreira, eventualmente, como Grazi teve como atriz, Jean Willis como apresentador e agora como deputado, mais alguma pessoa. Sabrina Sato, acho. Acho que são os 3 assim, que fizeram mais sucesso na herança do Big Brother. Mas é um pouco isso. E essas pessoas, com poucas exceções, como o deputado Jean Willis, elas, ou mesmo a atriz, Grazi Massafera, que mostraram, enfim, talvez com essas 3 exceções, essas pessoas são pessoas que só são porque estão mostrando algo. E a vida delas passa a ser um objeto de curiosidade. Mesmo se nós pegarmos 2 moças que eu mencionei, Grazi é muito mais discreta. Sabrina publica praticamente a vida toda dela. Então, que é um papel da celebridade atual. Como Luís XIV publicava um monte de coisa da vida dele. As pessoas sabiam quem era amante do rei. Sabiam como era, como mais ou menos funcionava. Havia elementos de sigilo e não havia a mídia. Mas, de qualquer forma, nós temos uma vertente que já tem, 400 anos, praticamente, que é essa do espetáculo. E a nossa vida social, em boa parte, se deleita desse espetáculo. Por que as campanhas eleitorais precisam do marqueteiro? Não existe mais comício. Ninguém vai ouvir um discurso do candidato tal. Mesmo na TV você não passa. Não tem a menor chance de a gente ouvir um dos candidatos a prefeito este ano falar 40 minutos. Menor chance. Não sei que você vá a uma reunião com ele, do sindicato, de algum grupo, mas senão você não vai saber. Vai saber, você não vai ver. Eu, quando criança, vi comícios. Eu vi um comício do Ademar de Barros, foi muito engraçado, que ele falava, eu estou preso, estou com as mãos amarradas. E eu cutucava minha mãe e perguntava, mas as mãos dele estão soltas. Ele está na cadeia? Ele é prefeito e está na cadeia? Nós levava tudo ao pé da letra. Mas foi o único comício que eu lembro de ter visto. Então, essas coisas todas de, vamos dizer, apresentação de políticos, você não tem mais. Em compensação, nós temos vinhetas muito curtas que vão tentar, de alguma forma, vender esse produto. Porque tudo isso vira uma forma de você vagabundear o seu olhar. Esse é um ponto, então, que acho que é uma herança importante dessa etiqueta hierarquizada, dessa espetacularização da vida pública e dessa transformação do público no sentido de coletivo, de bem público, bem comum, coisa pública, república, res pública, seria um valor importante, e em público que está apenas assistindo, e passivamente. Sabe? Nós viramos público desse espetáculo da vida social, da vida erótica, em boa parte, etc. O outro ponto que eu queria colocar é, essa etiqueta hierárquica tem um contraponto, que é uma etiqueta igualitária. Essa etiqueta, curiosamente, surge também em domínios do Duque de Borgonha. O Duque de Borgonha governa a região Borgonha, que é mais ou menos no sul-deste da França, fronteira com a Suíça, mais ou menos, e com a Alemanha, e governa também os Países Baixos, que ficam já no mar, né, à beira do mar. E nos Países Baixos, as cidades têm um desenvolvimento econômico muito grande e a burguesia fica próspera. E essa burguesia próspera vai demandar uma série de coisas. Por exemplo, retratos, quadros. Muitos retratos dos mais belos dos mestres flamengos, Flamengo de Flandres, que é uma dessas partes dos Países Baixos, muitos desses quadros são de burgueses ricos que podiam pagar um quadro. Podiam pagar para serem pintados por alguém que depois se revelou um grande mestre que está ainda hoje num dos melhores museus do mundo e vale uma fortuna. Mas outra coisa que os burgueses também fizeram era uma arte do cumprimento e da vida convivial. Na convivência com as pessoas, eles cumprimentam uns aos outros com muita delicadeza. E esse cumprimento, em vez de ser de baixo para cima, ou de cima para baixo, como na corte de Borgonha, é de iguais. Exemplo que é contado por um historiador dos mais notáveis dos costumes, que é o Izinga, que também é dessa região. O Izinga conta que 2 burgueses se encontram numa passagem muito estreita, numa rua muito estreita, e um diz para o outro, passe na minha frente, passe o senhor antes, o outro, não, passe o senhor antes. Eles ficam 15 minutos nessa troca de amabilidades. Chega um ponto que você não sabe quem está sendo mais gentil, quem está sendo mais poderoso. Porque essa é uma coisa muito engraçada. Vejam, quem tem boas maneiras
Uma coisa que vai fazer é deixar uma mulher passar à frente. Abrir a porta para o carro, na entrada do elevador ou da porta, fazer a mulher passar à frente. Isso é banal e está sendo esquecido. Mas é banal, deveria ser feito. Quem não faz isso, aprenda. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa básica. Agora, por que aquele personagem que supostamente é mais frágil, ou era mais frágil até poucas décadas atrás, ou era considerado até inferior até poucas décadas atrás, era alvo desse respeito? Isso é um sinal de respeito, é um sinal de subordinação. Muitas feministas, num certo momento, recusaram esse tipo de gentileza, porque achavam que essa gentileza custava a elas um preço muito alto. Quer dizer, para passar à frente, ela tinha que ser subordinada o tempo todo. Ou seja, quando eu cedo a vez a outra pessoa, o que é mais importante nessa expressão, cedo a vez a outra pessoa? É outra pessoa ou eu? Porque se eu cedo, é porque esse lugar é meu. Se eu deixo você passar na minha frente, é porque, teoricamente, quem passaria na frente sou eu. Então, eu deixo você passar, então eu estou me mostrando mais poderoso. É uma coisa complicada. Não estou dizendo que essa seja a resposta óbvia, mas estou dizendo que foi interpretado assim por muitas feministas e há uma base histórica para isso. Posteriormente, até muito interessante, que há um certo momento que muitas mulheres começam a dizer: eu quero todos os direitos feministas, mas quero também que o cavalheiro me deixe passar na frente, puxe a cadeira, todas essas coisas. É curioso porque é um jogo complicado aí. Evidentemente, se somos iguais, não é porque pagar a conta da outra pessoa. Mas isso pode ser também uma gentileza. Ou pode ser uma tentativa de ganhar em todos os quadros. Pode ser que a mulher queira, ao mesmo tempo, ser alvo do respeito e ser alvo da vantagem. Então, é um jogo complicado. Não tem uma única interpretação. Estou querendo expor a vocês toda a complexidade. Então, quando dois burgueses cruzam, o senhor passa na frente, eu passo o senhor na frente. 15 minutos disso é sinal de que provavelmente cada um falou para o outro 50 a 100 vezes passe na frente. Imagine quanta voz foi gasta antes de, entre aspas, resolver um assunto. É porque a questão não é quem vai passar, não é simplesmente o trânsito, é quem está sendo homenageado. E você não sabe quem está saindo mais forte disso. É um jogo difícil. Eu não aceito a explicação de que quem passa na frente é o mais poderoso. E eu não aceito a explicação de que quem cede a vez é o mais poderoso. Eu acho que as duas explicações têm validade. E você não teria essa disputa se as duas não fossem igualmente válidas. Então, é um momento em que a gente não sabe quem é mais. Mas esse sinal de não saber quem é mais é um sinal também de uma certa igualdade. Se eu estivesse na frente do Duque, era óbvio que ele passava. Se eu não fosse o rei, caso em que eu passaria na frente dele. Mas, por exemplo, sendo o rei, eu podia chamá-lo a passar. Por exemplo, Juscelino Kubitschek. Kubitschek, uma vez, em 56, no começo do mandato dele, houve uma greve da UNE. A União Nacional dos Estudantes costumava fazer greve contra aumento de passagem de ônibus. Aumento de passagem de ônibus, desde o Império, é uma coisa que leva quebra-quebra, revolta. Parou isso há pouco tempo. Mas durante muito tempo causou revoltas. E a UNE faz uma manifestação enorme, e aí o presidente JK chama o presidente da UNE no Palácio do Catete, recebe-o e faz o presidente da UNE sentar-se onde? Na cadeira presidencial. Sente-se no meu lugar, fulano de tal. Rapaz, senta, tremendo. Provavelmente, imagina só, né? Uma coisa é você manifestar na rua, JK burguês, JK vai para o xadrez. Ou, aliás, na verdade, a manifestação era apoiada pela direita, pela UDN. Mas, enfim, uma coisa é essa, outra coisa é você sentar-se na cadeira dele. E aí o JK pergunta para ele: no meu caso, o que você faria? Desarma, né? Não tem como. Não há como, agraciado com essa posição toda, uma pessoa que apenas quer que não aumente a passagem de ônibus e não tem a menor ideia de onde vai tirar o dinheiro para não aumentar a passagem de ônibus, não dá para você dar uma resposta dizendo: presidente, vai tirar dinheiro da obra tal, vai tirar dinheiro do INPS, vai tirar dinheiro, sei lá de onde, das aposentadorias. Então, não há como. Mas é um pouco isso. Você coloca o outro no seu lugar. E isso pode ser uma coisa muito poderosa. Juscelino o tempo todo é o presidente da República. Em nenhum momento o outro é presidente. Mas ele consegue fazer esse jogo de sedução e desarmamento justamente prestigiando o outro. Dando a outro uma posição da qual ele vai sair em estado de graça. Então, como? Sentei-me na cadeira, enfim, dos presidentes da República. Então, esse tipo de situação em que nós temos uma coisa mais igualitária, mesmo quando há desigualdade,
é uma coisa característica de uma democracia, vamos dizer. Numa democracia, chamar o outro, as formas hierárquicas se tornam exceção. Todos nós chamaremos a presidenta da República, se a encontrarmos, de senhora, a não sei que sejamos muito mal educados. Então, trataremos com respeito pelo cargo que ela tem. Talvez, na posição se ela não fosse presidenta da República, vários de nós pudéssemos chamá-la de você, dependendo da situação. Caso não, vamos tratar assim. Isso é inteiramente normal, mas vejam, isso são certas exceções. Nós não vamos estabelecer como regra que existe uma hierarquia muito sólida, senhor, você e outras posições que até sumiram da nossa língua, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que ninguém usa, não sei, em situações muito, muito formais e quase fantasiosas. Né? Ninguém leva muito a sério essas palavras adicionais mais. Então, existe uma outra etiqueta que é uma etiqueta da igualdade. E essa etiqueta da igualdade faz muito mais sentido em nossos dias. Tem uma série de gestos que são importantes. Faz sentido e, ao mesmo tempo, muito disso está se perdendo. A gente pode pensar em alguns exemplos. Por exemplo, o bocejo. O bocejo é um gesto, primeiro de tudo, é muito contagioso. Né? O simples fato de eu falar bocejo já vai fazer alguns de vocês bocejarem. Isso é inevitável. Né? O simples fato de eu falar a palavra bocejo já me deu vontade de bocejar. Isso é, quer dizer, uma pessoa quando boceja, outros bocejam, e uma pessoa, quando se fala a palavra, mesmo se fez a experiência com cegos, você fala a palavra bocejar, ou faz o som, um certo som de bocejar, a pessoa boceja. De modo que existe, não todo mundo, mas algumas pessoas. Vocês estão resistindo bravamente. Eu cumprimento por essa conquista. Mas o bocejo. O bocejo é uma coisa que, pelo fato de ele indicar que nós estamos com sono, deve-se evitar bocejar sem tapar a boca na frente do outro. Ou se evita bocejar, ou se tapa a boca. Não vejo mais isso. Sabe? Meus alunos, assim, normalmente bocejam, escancaram a boca, você pode contar o número de dentes, verificar a qualidade das obturações, quase fazer um exame odontológico, porque realmente essa ideia sumiu. Usar chapéu. Chapéu é uma coisa que, a regra, você não usa chapéu em lugar fechado, em lugar coberto, você não usa chapéu dentro de igreja, exceto nas igrejas que requerem uso de chapéu, como as sinagogas, não se usa chapéu. Então, em lugar público, tira-se. Cada vez menos, pessoas nem se dão conta. Lembro de ver um rapaz brasileiro numa igreja em Viena com um boné filmando tudo. Me incomodou, pensei, bom, o coitado não tem a menor ideia disso, mas é um desrespeito. Desrespeito. As pessoas que estão aqui, que têm fé, provavelmente estão sentindo isso esquisito. O que mais a gente pode dizer? Há muitos gestos assim que eles são simbólicos. Eles indicam de alguma forma, por exemplo, que você se descobre diante do outro. Isso, na maior parte da cultura ocidental, descobrir-se diante do outro é um sinal de respeito. Com exceção dos judeus, para quem cobrir-se diante da divindade é um sinal de respeito. Mas nos dois casos, o ato pode ser oposto, o ato físico, mas o sinal, o significado que se transmite é o mesmo. Você manifesta respeito a alguém. Eu manifesto, por exemplo, porque as necessidades físicas não são feitas em público? Sinal de respeito também. Não devemos mostrar as excreções do corpo na frente de outras pessoas. Então, há todo um conjunto de regras que foram adotadas com o tempo e que manifestam ao outro que ele deve ser de alguma forma respeitado. Isso hoje, nós temos uma situação meio delicada. Quer dizer, por um lado, nós estamos na sociedade mais democrática que o mundo já viu. Estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Quer dizer, depois que caíram as ditaduras do leste europeu, embora praticamente toda a antiga União Soviética esteja ainda sob regimes autoritários, com exceção dos países bálticos, são muito pequenos, depois que, enfim, nós tivemos uma certa abertura do mundo, com a queda das ditaduras de direita na América Latina, no final dos anos 70 e anos 80, inclusive a nossa, foi uma das últimas, quando nós tivemos a queda das ditaduras comunistas, o mundo passou a ter uma população com direitos democráticos, humanos, maior do que jamais teve, em termos não só numéricos, como também relativos, proporcionalmente. É possível dizer que em torno de metade da população do mundo hoje tem uma série de direitos que são respeitados. Mesmo países nos quais as pessoas não têm direito de eleger o governo, como a China, as pessoas conhecem mais liberdades pessoais do que conheceram, por exemplo, no tempo da Revolução Cultural. Quer dizer, mais liberdades, direitos individuais.
esse é um grande ganho. Esse ganho democrático, porém, no plano dos costumes é muito complicado se dizer que tem ocorrido. Porque no plano dos costumes significa respeito ao outro. E o nosso país, nesse ponto, e eu vou caminhar para uma conclusão provisória por aqui, nesse ponto o nosso país é muito, muito deficiente. O Brasil é um país que tem um respeito aos mais pobres extremamente limitado. Então, nós vemos com frequência as pessoas serem extremamente desaforadas com quem as serve. Pode ser um frentista, pode ser um balconista, mas basta que a pessoa tenha um pouco sinal de mais pobre, ela pode ser destratada. E ela é destratada com absoluta tranquilidade pela classe média, não sei os mais ricos, os ricos mesmo, mas a classe média muitas vezes destrata as pessoas. E é curioso que as pessoas que destratam, às vezes vão a Miami, e em Miami não teriam coragem de fazer isso, porque sabem que poderiam ir para a cadeia por fazer isso. Mas no Brasil, vamos dizer, uma vantagem fabulosa de ser brasileiro de classe média é você poder insultar os pobres, você poder tratá-los mal. Assim, poder dizer, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Já vi muitas vezes isso no aeroporto, eu fico espantado. Quer dizer, uma companhia aérea está totalmente errada e a pessoa começa a gritar e responsabilizar o funcionário que está na frente dela, que, enfim, não foi quem decidiu a malha aérea, não foi quem decidiu haver uma tempestade que impede os aviões de pousar e, de repente, ele está sendo insultado. Em alguns casos, eu até vi, eu lembro a primeira vez que eu fui a um hospital público e fiquei espantado ao ver que tinha um cartaz atrás da atendente dizendo destratar funcionário público, artigo tal do Código Penal, 2 anos de prisão. Mas isso não existe para quem destrate, vamos dizer, funcionário de companhia aérea. Eu fiquei assustado, fiquei com medo de ser preso caso eu dissesse alguma coisa indelicada à pessoa. Mas, vamos dizer, o costume é tão grande de destratar os outros que a igualdade é muito difícil nesse país. Esse trato democrático, simplesmente igualitário, é extremamente difícil. Isso, claro, não quer dizer que todas as pessoas de classe média ou ricas sejam assim. Na verdade, as pessoas ricas que eu conheci, embora poucas, elas me pareciam muito mais educadas. Talvez isso seja uma coisa até daqueles que se sentem inseguros na sua posição. Pessoas que sentem que, se não fizerem esse ritual do insulto, de alguma forma poderão ser rebaixados socialmente, confundidos com o mais pobre. Então tem que se distinguir da pessoa de sotaque diferente, migrante do Nordeste, ou de pele mais escura, ou de costumes mais, não de costumes, enfim, de menos dinheiro, em síntese, dando-se o direito de vez em quando a insultar uma pessoa porque o prato não veio exatamente como ela queria, ou porque o avião não está saindo na hora certa, ou porque a máquina do computador, da registradora enguiçou, e muitas vezes isso não tem nenhuma culpa, não tem nada a ver com a qualidade da prestação de serviço por aquela pessoa imediata que está ali. Então, esse é um traço complicado. Nós estamos numa sociedade democrática, no sentido de que tivemos uma inclusão social fantástica nos últimos anos, no Brasil e toda parte. No Brasil, vocês devem ter visto o gráfico que mostra como a pirâmide social tornou-se um losango. Ou seja, nós tínhamos no Brasil uma pirâmide social que significava uma classes A e B no topo da pirâmide, classe C depois e classes D e E mais numerosas. Então, as classes D e E somadas, pobres e muito pobres, pobres e miseráveis, somadas eram maiores que a classe C, que seria a classe média, que por sua vez era maior que as classes A e E, ricos e média alta. Então, e o que nós tivemos desde 2002 foi uma mudança que converteu isso num losango. As classes C e E cederam cerca de 50 milhões de pessoas para a classe C. Então, as classes D e E somadas hoje tem menos gente que a classe C, que agora é sozinha a mais numerosa do nosso país e que continua maior, claro, que as classes A e B, que dificilmente, vamos dizer, se tornarão maiores em algum momento. Mas, enfim, isso significou uma justiça social muito maior nesse país. E, ao mesmo tempo que isso acontece, esse trabalho de inclusão social que ocorre, que também ocorreu no Peru, eu vi os dados peruanos, quer dizer, alguma coisa como 50% de muito pobres serem passados a 20% em 15, 20 anos. Então, isso que está acontecendo em muitos países não tem a mudança no plano dos costumes adequada. Quer dizer, no plano dos costumes continua havendo, pelo menos por parte, talvez eu dissesse, da classe B em especial, uma
um incômodo com isso, um incômodo muito grande com essa situação e uma não aceitação da igualdade que está, vamos dizer, ocorrendo no plano dos fatos, ou no plano da economia. Então, esse é um ponto muito interessante ser pensado. Como nós tratamos o outro? E para concluir, a questão de tratar o outro é uma forma de expressão. Quando eu trato o outro, eu estou dizendo algo sobre mim mesmo. Então, quando eu trato o outro, o que eu estou sinalizando a meu respeito? Se eu destrato o outro, que tipo de comunicação eu estou mandando, se não, antes de mais nada, uma profunda insegurança a respeito de minha posição? Porque eu preciso ofender, insultar, tratar mal uma pessoa, se não for porque a minha posição de alguma forma está insegura? Voltando talvez a um monarca do século XVI ou XVII, talvez nem se preocupasse. Ele estivesse tão seguro da sua posição que tratar o outro talvez fosse uma coisa quase irrelevante para ele, como ele trata. No entanto, nós passamos, desde que a mobilidade social se tornou um fator fundamental da vida social, no começo do século XIX, na Europa, e certamente depois, nós passamos a uma situação em que as posições sociais são mais inseguras. Como eu posso lidar com uma posição social que é insegura? Eu sugeriria que talvez uma forma boa fosse fazer que a insegurança quanto à minha posição social não se transferisse a uma insegurança quanto à minha posição pessoal, quanto a quem eu sou. Talvez eu pudesse conseguir que eu não seja inseguro sobre minha pessoa, quanto eu sou inseguro sobre meu dinheiro. Sabe? O meu dinheiro pode ir e vir. A minha posição social pode ir e vir. Mas talvez possa haver alguma coisa mais consistente a meu respeito, que eu não preciso do destrato. Por outro lado, a nossa sociedade precisa aprender a conviver melhor com isso. Há passos importantes. Um passo importante, e que não deixa de ter seu aspecto preocupante, é que hoje o preconceito racial ou étnico é sancionado duramente pela lei. Quer dizer, provavelmente uma pessoa que usar um termo inadequado para se referir a um negro ou a um índio, ou a um descendente de negros ou de índios, provavelmente essa pessoa passará momentos bastante penosos se ela for levada à justiça. Quer dizer, provavelmente ela tenderá a ser condenada. Pode não ser privada de liberdade, mas a chance dela ser condenada é muito alta. Mesmo assim, continua havendo gente que chama a pessoa de negro sujo, de índio safado, sei lá o quê. Certamente continua havendo. Quer dizer, vocês viram essa moça que disse que tinha que matar nordestino e foi condenada a uma pena agora. Uma pena de prisão, falou isso no Twitter, e a pena foi convertida em R$ 500 de multa, né? O que levou a duas posições nas redes sociais, uma dizendo que bom que ela está pagando o preço pelo crime que cometeu e custa R$ 500 xingar uma pessoa. Muito barato, né? Então, mas enfim, essas questões estão mudando, mas ainda elas estão muito periféricas. Quer dizer, se nós levássemos à justiça todos os casos de destrato social, é possível que esse se tornasse um caso muito frequente de julgamento. Mas é um ponto que, para a nossa sociedade, é um ponto muito delicado. Nós seremos capazes de fazer simplesmente o trato respeitoso, que, por exemplo, na França, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, é usual? Nós seremos capazes, quando seremos capazes disso? De ter uma sociedade na qual o respeito ao outro seja a regra e não, vamos dizer, de certa forma, a exceção. Bom, eu me detenho por aqui e a palavra está com vocês. Bom, passamos agora às perguntas, né, depois desse quadro da evolução da etiqueta apresentado por Renato Giannini Ribeiro. E, afinal, né, só as perguntas permitem de ir além. Portanto, a palavra é com vocês. Quem quiser fazer uma pergunta bem até aqui, já estamos preparados com a luz certa, a câmera certa, então vocês só deverão vir aqui e serão atendidos. Procurem fazer uma pergunta objetiva, de maneira tal que todos possam participar. Obrigado. Quer fazer uma pergunta aqui? Boa noite, meu nome é Marcela, muito obrigada pela tua palestra. E eu gostaria de pensar do outro lado, né? Você está falando da gentileza, da boa pergunta, do jeito de poder falar com a outra pessoa. Mas também é muito difícil a gente poder
exigir as nossas necessidades, o produto que veio errado. Eu acho que a gente vive o contrário também, né, de como poder falar educadamente, sem grosseria, mas poder fazer as queixas. Né? Eu acho que às vezes a gente fica, principalmente quanto maior a intimidade, maior a dificuldade de você, porque há uma etiqueta de você ser bonzinho. Não sei se faz sentido para você isso, mas a gente tem que falar educadamente. Você tem que amar muito o seu marido, então você não pode brigar. Então, existe uma etiqueta também que impede que a gente possa saber como brigar. E aí eu acho que a gente transpõe isso para quem está mais distante. Né? O telemarketing, quando eu estou muito brava com alguém, resolve bastante. Porque eu vou brigar com alguém que eu não conheço. Né? Eu vou xingar e chegar a humilhar uma pessoa que eu queria humilhar, mas estava próxima de mim. Né? Então, a minha pergunta é sobre esse outro lado. Como ter etiqueta para poder falar coisas difíceis ou de necessidade. Alguém mais? Quem mais quer fazer uma pergunta? Estão chegando. Mais alguém? Olá, eu gostaria... Qual o seu nome? Marina, meu nome é Marina. Sim. Com relação ao distrato, o que o senhor falou com relação à discriminação, né, e deu o exemplo do negro, eu gostaria que falasse um pouco quando, aparentemente, há o bom trato, porém, existe a discriminação indireta. Então, por exemplo, em uma empresa ou dentro de um grupo social, existe aparentemente o bom trato, por exemplo, com relação aos negros. Porém, indiretamente, essas pessoas são marginalizadas de forma indireta. Tudo bem? Tudo bem, muito bom. Sim, obrigada. Muito bom, obrigado também, Marina. Tem alguém mais? Não, Renato, por enquanto Vamos só lá. duas pessoas Vou só. começar pela Marina. Marina, não sei se você chegou a ver... Onde está a Marina? Não sei se você chegou a ver anúncios que pediam uma pessoa de boa aparência. Havia uma época que esse era o codinome para dizer brancos. Então, quer ser uma empregada de boa aparência, etc. Hoje, eu acho que ninguém tem coragem de colocar um anúncio desse, porque corre o risco de ser incluído numa lei, como ela está fazendo sinal, corre o risco de pagar R$500. Isso daqui quer dizer pagar R$500, não quer dizer ir para a cadeia. Então, corre o risco enfim, de ser condenado. Porque sempre foi um codinome, um código, para você dizer negros não se apresentem porque negros não têm boa aparência. É duplamente horroroso. É horroroso por você pedir a uma pessoa com base na aparência e, por outro lado, por entender que um negro ou um pobre não tem uma aparência boa. Ou seja, eleger uma aparência determinada como uma aparência ideal. Por exemplo, o ideal mesmo seria loiro de olhos azuis. Mas, assim, não podendo ser loiro de olhos azuis, pelo menos ser moreno, castanho claro, alguma coisa assim, mas não negro. Durante muito tempo isso daqui foi regra no Brasil. Então, essa é uma discriminação indireta que, no fundo, todo mundo sabia que era muito direta. Mas você pode ter outras formas. Você pode dizer num emprego que você não aceita determinada... Enfim, você pode exigir determinadas capacitações, habilidades, etc., que excluam certas pessoas. Agora, não sei se vocês viram o filme Filadélfia, com Denzel Washington, que é um filme muito interessante, porque, tanto quanto eu lembro, é a história de um rapaz que tem AIDS e que é demitido. E o processo trabalhista, os Estados Unidos é um país muito curioso, porque direitos trabalhistas não existem, praticamente não existem lá. Então o patrão nomeia, contrata ou demite quem ele quiser. Só que há uma coisa muito curiosa. Se você provar na justiça que a pessoa foi demitida porque, digamos, é negro, porque é homossexual,
porque é mulher, enfim, por algum tipo de discriminação, porque é vietnamita, o que seja, se provar isto, ai do seu patrão. Então não é um processo trabalhista, é um processo de outra ordem, não saberia como dizer, direitos humanos, talvez. Mas, quer dizer, o patrão pode demitir você porque ele acha que seu desempenho é ruim, etc. Mas se na justiça você provar que seu desempenho era bom, igual ou melhor que de um colega que não foi demitido porque esse colega era hétero, ou não tinha AIDS ou qualquer coisa, aí a coisa complica muito para o lado patrão. Isso é muito mais cinema, TV, séries, assim, do que, vamos dizer, o dia a dia. Mas é significativo. Então, nesse filme é interessante porque você tem um caso de discriminação que não ousa dizer o seu nome. Então, a pessoa perde o emprego, entra com o processo, se não me engano, perde o processo, quer dizer, não tem êxito na questão, mas levanta a questão. E é impressionante como um filme desse tem um efeito social, é um vírus, é viral, né? Quer dizer, você vê um filme desse, o que esse filme certamente fez para a autoestima dos homossexuais, primeiro de tudo, dos portadores de AIDS, segundo, dos homossexuais, terceiro, dos negros, por do advogado, certamente é muito grande. Então, é curioso como você tem um lado a discriminação, de outro lado, quando você aponta o dedo para a discriminação, numa sociedade em que a discriminação não é mais o ataque à discriminação se torna poderoso. Então, isso pode mudar os costumes, que é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Na própria sociedade brasileira, há uma coisa muito curiosa. Se a gente pegar os colunistas mais conservadores da televisão, dos jornais, etc., você nota que dificilmente, muito dificilmente, quer dizer, a maior parte deles, né, pelo menos, não vai, a maior parte deles vai defender os direitos humanos. Por exemplo, eu posso achar Miriam Leitão conservadora em várias coisas. Miriam Leitão, quando fala em direitos humanos, em economia verde, etc., é absolutamente, quer dizer, é a favor de tudo. Quer dizer, ela pode ser, quer dizer, ela tem uma determinada posição em economia e política, se você quiser. Mas no restante todo ela assumiu toda uma agenda extremamente nova. Então essa agenda, que vamos dizer, dos costumes, no sentido ampliado, é muito frequente. Os que não assumem essa agenda, geralmente são aqueles colunistas que querem fazer efeito. Fazer efeito, atacando o que chamam de politicamente correto, etc. É outra história. Mas a gente tem um avanço nisso, que é uma coisa fabulosa, que é muito interessante nesse plano. Sob vários aspectos, a nossa sociedade está discutindo os costumes de uma maneira mais avançada do que ela discute até a política. Eu diria que nós temos hoje uma certa fragilidade da questão democrática na nossa sociedade, na nossa cultura. Democracia propriamente dita, no sentido de poder do povo, é uma questão fraca. Agora, costumes, direitos urbanos, etc., vão se tornando uma questão forte. Então, nesse sentido, a discriminação indireta, provavelmente ela vai cair. Todos vocês já viram o número de pessoas portadoras de deficiência que estão tendo emprego, estão tendo visibilidade. A Gol, por exemplo, atribui muitas funções a essas pessoas. Então, pessoas que antigamente eram excluídas, tinham que ficar em casa, mais ou menos trancadas, estão presentes no mercado de trabalho. Isso é um salto fabuloso. É muito bom. Eu acredito. Agora, isto é lei e é a opinião pública que assume. Então, isso é um jogo duplo. Quer dizer, você tem que ter lei e, ao mesmo tempo, você tem que ter essa coisa. Realmente, os termos da saúde pública, da epidemiologia, servem. Eles contagiam. Bom, a questão da Marina. A questão da Marina também é fundamental. Porque você falou, mas disse uma coisa muito bonita. Onde está a Marina? Que é a etiqueta de saber como brigar. Você não é obrigado a ficar olhando para mim, viu? Só porque eu chamei você. Mas, de qualquer forma, etiqueta de saber como brigar. Porque, veja, bom, primeiro de tudo, eu não sei se aí a gente falaria em etiqueta. Porque etiqueta... Primeiro, vocês notem que eu não procurei dizer para o tempo de hoje que nós devemos ter uma etiqueta. Eu não diria que nós devemos ter uma etiqueta. Eu diria que nós devemos ter muito presente a importância de respeitar o outro. Então, como você vai respeitar o outro e tornar visível ao outro que o respeita? É isso. Então, você não precisa colocar, por exemplo, a posição dos garfos e facas na mesa, que é uma tragédia, né? Uma das coisas que mais metem medo nas pessoas é como você come, quando na verdade a regra é muito simples, de fora para dentro. Né? Quer dizer, se você souber a regra, você não tem que saber qual garfo
garfo e faca de peixe, de ave, de nada. É só saber que, enfim, isso é feito para ajudar, não para dificultar as pessoas, e assim deve ser. Toda etiqueta deve ser para facilitar. Então nunca sirva num jantar fino a manga como fruta. Sirva já fatiada, porque eu lembro de um amigo meu contou que ele aprendia a comer manga. A manga chegava com os 2 espetos, um de cada lado, já descascada, e eles puxavam assim, né? Que é vamos dizer, lembra aquela fábula, acho que é do Esopo, em que a raposa e a cegonha convidam uma a outra a comer na sua casa, e uma convida a comer num prato fundo, a raposa convida a cegonha a comer num prato fundo, a cegonha vai bicando um por um, e a cegonha convida a raposa a comer numa espécie de vaso, e a raposa não consegue enfiar o bico no vaso. Então, não é isso. Então, a etiqueta, se a gente tiver, tem que resumir nessa questão, respeitar o outro. Então, você não vai colocar outra pessoa numa situação embaraçosa. Você não vai convidar uma pessoa que, vamos dizer, você não vai convidar uma pessoa rústica para comer de uma maneira que a coloque embaraçada, porque ela vai ter que mexer num monte de talheres, etc. Você vai respeitá-la, você vai se colocar no módulo dela. E isso não é nenhum desapreço nem paternalismo, é simplesmente uma forma de ser. Agora, etiqueta, de alguma forma, tem a ver, se a gente usar o termo, com a relação com o distante. A etiqueta é uma regra que serviria, em princípio, para a sociedade inteira. Mesmo estou dizendo, respeitar o outro serve para a sociedade inteira. Numa relação íntima, é muito difícil você fazer valer a etiqueta. Porque uma relação íntima é uma relação em que eu estou em contato não com os gestos da outra pessoa, mas com a intimidade da outra pessoa. Então, é diferente eu saber quais são os gestos adequados. Então, por exemplo, tudo isso que eu falei, do bocejo, etc., com o outro, e qual é a maneira de você lidar com uma pessoa íntima, com a qual, às vezes, tudo não vale. Mesmo assim, os gestos que a gente usa para respeito aos outros em geral, eu estou cada vez mais convencido que a gente deveria usar para o respeito à pessoa amada. Às vezes a gente trata a pessoa amada da pior maneira possível. E a gente trata a pessoa distante melhor do que a pessoa amada. Às vezes a gente se permite coisas com a pessoa amada que a gente não se permite com as pessoas distantes. Isso não é correto, não é bom. É um sinal de desrespeito que acaba surgindo malgrado nós. Quer dizer, apesar da gente não querer isso, a gente faz isso. Mas, com isso tudo colocado, eu diria que a questão do trato com o outro, antes de mais nada, é como a gente consegue ter uma linguagem adequada para a contestação. No Brasil isso é muito difícil. Pegue, por exemplo, uma fila. Imagine que nós estamos numa fila e uma pessoa fura a fila. No Brasil, a gente não sabe como lidar. Nos Estados Unidos ou na França, isso é facílimo. Primeiro, as pessoas dificilmente furariam a fila. Segundo, se alguém furar a fila, alguma pessoa vai dizer para essa pessoa, de uma maneira mais dura ou menos dura, que ela se coloque no seu lugar. E essa pessoa vai acatar isso. Então, de alguma forma, vai haver um discurso para isso. As pessoas sabem o tom. Não vai ser um tom suplicante, por favor, respeite a fila, e não vai ser um tom violento, seu idiota, vá para o fim da fila. Sabe? Vai ser um tom adequado. Na nossa cultura é muito difícil a gente saber esse tom. A gente, muitas vezes, quando surge um tipo de transgressão assim, a nossa tendência é mais não saber o que falar à pessoa e ficar resmungando todo mundo entre si, irritado com aquela pessoa que furou a fila, até com medo de que eventualmente, se disser para essa pessoa não fure a fila, essa pessoa nos responda com um insulto, que é muito possível. É muito possível. Então, a nossa sociedade tem muita dificuldade em encontrar o tom para a divergência, vamos dizer, no sentido leve da palavra, para a briga. Quer dizer, o conflito na nossa sociedade é algo que nós com muita dificuldade conseguimos formular. As sociedades têm já uma linguagem para o conflito, então elas navegam no conflito melhor do que nós. A nossa sociedade brasileira, com essa ideia de que de alguma forma, talvez a palavra que você usou, ser bonzinho, seja um valor, a gente tem muita dificuldade nisso. Agora, chegando ao caso específico do casal, da pessoa íntima, como você consegue discutir com essa pessoa sem ser desrespeitoso? Tem que aprender, sabe? Tudo isso são coisas que a gente vai ter que aprender.
A gente vai ter que aprender a colocar o outro no seu lugar, a dizer que não fure a fila. A gente vai ter que aprender mais e mais a dizer a uma pessoa, eu amo você, eu estou com você, nesse momento eu te odeio, mas independente disso, se eu estou discutindo com você, é justamente porque eu tenho um grande respeito, eu quero... Na verdade, enquanto duas pessoas conversam, nem tudo está perdido, sabe? Ninguém vai se dar o trabalho de conversar com o outro se for para dizer você não vale nada, não tenho nada a ver com você. Quer dizer, ou você tem uma conversa final ou nem tem uma conversa para dizer isso. Então, enquanto está havendo uma conversa, há isso. Mas essa é uma coisa que nós temos que construir. Eu diria, resumindo, construir uma conversa em sociedade do conflito é uma dificuldade brasileira. Construir uma conversa de discussão com uma pessoa íntima é uma dificuldade mundial. Sabe? A nossa dificuldade específica da nossa sociedade está na conversa com o desconhecido. Quer dizer, saber, nesse espaço, por exemplo, se alguém ocupar a mesa de outro, se alguém fizer uma coisinha, saber colocar a outra pessoa no seu lugar devidamente, nem mais nem menos. Isso é uma dificuldade nossa, da nossa cultura. A dificuldade de falar com a pessoa íntima no tom certo para manifestar nosso descontentamento, nossa queixa, sem com isso destruir a relação, sem nem engolir em seco 1000 vezes, nem destruir a relação com o outro, essa é uma dificuldade do nosso tempo. Não é só brasileiro. Mas eu acho que as duas tarefas são muito preciosas, são muito importantes. Eu acho que você colocou um ponto realmente fundamental nisso. Muito obrigado. Renato, temos 4 pessoas na fila e uma pergunta da internet. Então, começamos com o senhor Amaro. Boa noite. Entre as mudanças de costume que você citou, citou um ato de cavalheirismo que antigamente era muito comum quando o homem abria a porta do carro para uma mulher. Essa cena eu não a via há muitos anos, mas hoje, por coincidência, hoje eu presenciei. Mas eu acho que hoje em dia, quando isso acontece, das duas uma, ou a mulher é nova, ou então o automóvel que é novo. É só esse comentário. Bom, qual é o seu nome? Amaro. Tá, Amaro. Passamos agora para a internet. Segunda pergunta. Tem? Não tem o... Bom, enquanto aguardamos, passamos para a segunda pessoa. Lúcia. Desculpe, voltamos à internet. Então já está com o microfone. Boa noite, Janine. Várias perguntas aqui à sua esquerda. Aqui. Tá. Tudo bem? Vieram várias perguntas aqui. Uma pergunta que várias pessoas falaram sobre isso, aliás, é da Aila. Ela te pergunta, assim, com a febre do stand-up no Brasil, o que a etiqueta diz sobre a questão da piada? Tiveram vários casos polêmicos ultimamente no país. É essa a pergunta, a etiqueta da piada. Bom, eu suponho que a pergunta se refira ao fato de que, por alguma razão que me foge, na comédia stand-up muito preconceito tem sido veiculado, tendo havido um caso em São Paulo, muito curioso, de um comediante stand-up que se dirigiu a um negro que fazia parte da banda que estava tocando e falou alguma coisa sobre macaco e olhando intensamente para ele. E as pessoas que tinham entrado nesse lugar tinham assinado todas um documento pelo qual se comprometiam a não se sentir ofendidas nem nada pelas piadas foram contadas, mas não pediram para as pessoas que estavam trabalhando como músico, de modo que o músico queixou-se à polícia, mas depois de ter sido um pouco ofendido pela internet, pelo humorista em questão, o músico desistiu da ação, o que eu acho uma lástima, porque acho que esses casos são exemplares. Até me pergunto sobre a validade de um documento desse tipo assinado. Quer dizer, eu não sei se eu posso renunciar à dignidade humana. Eu não sei se eu posso assinar um documento dizendo eu aceito que eu não seja digno, eu aceito que fala em todo tipo de preconceito. Veja, eu não estou defendendo uma suscetibilidade extrema que signifique que em todo caso, se alguém disser, por exemplo, tal situação me paralisou, alguém possa dizer, como eu estou ofendido porque eu sou portador de paralisia e fui ofendido pela sua expressão. Isso seria uma suscetibilidade excessiva.
Mas acho que há insultos que têm sido feitos, e o que eu acho lastimável é pensar duas coisas, para ser mais ou menos conciso. Primeira, que o humor hoje esteja que na representação pública do humor, quando a gente lê nos jornais e nos sites sobre humor, a gente ouça sobretudo humor preconceituoso. Mesmo um programa que era muito inteligente no começo, TV Pirata, Caceta e Planeta, esse universo, foi ficando cada vez mais voltado ao preconceito. Foi perdendo o seu gume. Um humorista notável como Jô Soares largou o humor faz tempo. Outro humorista, Chico Anísio, há muitos anos tinha se reduzido à escolinha do professor Raimundo. A gente parece ter uma dificuldade de ter um humor que não lide com preconceito, um humor que seja uma coisa mais interessante. Isso é um ponto grave, que eu acho que mereceria, ele sozinho, uma grande discussão. Outro ponto que eu acho complicado é que cada vez mais, antigamente quando se falava em liberdade de expressão, se entendia por liberdade de expressão alguma coisa que ia ser fantástica. No tempo da ditadura, por exemplo, liberdade de expressão era acabar com a censura, era trazer conteúdos fabulosamente novos e ricos. Hoje, quando se fala em liberdade de expressão, se fala em liberdade de expressão do preconceito. Então, o universo que está em discussão é, tem-se ou não o direito de veicular o preconceito? Tem-se ou não o direito de veicular o preconceito de raça, o preconceito de classe, etc. Eu acho essa uma questão, eu acho triste. Quer dizer, não vou nem responder, eu acho triste a discussão estar nesse nível. Então, se for esse o sentido de uma etiqueta, eu acho que está além da etiqueta, na ética mesmo. É ético fazer humor às custas da ridicularização de grupos sociais? Eu não consigo achar que seja ético e não consigo achar que o humor se reduza a isso. Bom, Renato, passamos então para a Lúcia. Boa noite, professor Giannini. Nas redes sociais, é muito comum a gente ver compartilhado um post que fala gentileza gera reticências, gente folgada. O que é isso? É o tal do problema cultural, é o tal da lamentação na fila, é o não saber se expressar. Por que esse medo da gentileza? Boa pergunta. Bom, respondi direto da internet, mas vou acumular as 4 para responder. Vamos, então, mais alguma pergunta? Daniela? Daniela? Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta relacionando a etiqueta e aquele preconceito velado. Porque eu percebo hoje em dia que as pessoas, elas não proferem mais, digamos, aquele preconceito escancarado. É algo mais natural. Por exemplo, poucas pessoas ficam dizer, por exemplo, para um negro, por exemplo, seu preto sujo. Mas elas têm coragem de virar para um baiano e falar, mas na Bahia tudo é festa. E aí eu gostaria de saber, na minha opinião, a etiqueta, de certo modo, ela se relaciona com esse preconceito mais sutil, porque é algo tão natural que as pessoas nem percebem que estão dizendo preconceito. Ótimo. Obrigado, Dani. Quer mais um, Maria Antônia? Boa noite, professor. Uma curiosidade histórica. Eu queria saber em relação à corte brasileira, porque o senhor falou bastante sobre a europeia. Eu queria saber se se o Brasil herdou bastante coisa da corte portuguesa em relação aos costumes, aquelas coisas de comer frango, enfim, aquelas coisas que a gente viu na Carlota Joaquina, aquelas coisas todas. E também sobre o relacionamento, o senhor comentou sobre a classe média tratando mal a classe baixa, mas, na verdade, em relação às escolas. Universidades, inclusive, as melhores universidades aqui de Campinas. Inclusive, fatos que eu já presenciei. De alunos entrando na sala de aula e tratando mal os professores. Achando que o professor não sabe aquela matéria tão bem quanto deveria saber, ou, enfim, que não estão aptos a dar aula para eles. E os alunos, assim, enfim, tratando mal o professor, sendo que, hierarquicamente, qualquer professor, mesmo que não sejam tão inteligentes quanto os jovens são hoje mesmo, muito informados, e, enfim, pode sair alguma coisa fora do conhecimento de um professor, e esses jovens, assim, podem tratar mal a ponto de os alunos mais velhos da sala terem que proteger um professor. Então, assim, eu não sei se tem um código de ética que uma universidade deveria seguir, ou se isso funciona
ou se o senhor teria alguma coisa para sugerir, porque isso eu acho que acontece desde a escola lá, primária, enfim, todo o nível até a universidade. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito. Tá certo. Bom, posso responder, Jean? Bom, então vamos lá, vamos por ordem. Amaro, você nos deu uma coisa muito interessante, seu depoimento sobre a raridade do cavalheirismo hoje, e você já deu uma interpretação, não teria a acrescentar. É interessante a ideia de que ou a mulher ou o carro é novo. Você nos trouxe uma contribuição muito divertida. No caso da Lúcia, eu não conheço, nunca tinha visto esse post. Gentileza gera gente folgada. É claro que não, né? É claro também que isso tem a ver com dosagem. Quer dizer, uma coisa é a tolerância com a folga alheia, outra coisa é a gentileza no sentido de respeito ao outro. Então, a tolerância com o fato de uma pessoa ser folgada, a tolerância com o fato de uma pessoa fazer coisas que não deve fazer, é uma coisa que ela própria é errada. Agora, você ser gentil no sentido, vamos dizer, de abrir a porta, ou no sentido de ceder a vez, ou no sentido de ser agradável no atendimento a outra pessoa, não fechar a cara, tudo isso deve, em princípio, gerar um mundo mais agradável, de convívio melhor. Eu não concordaria com esse post e não entenderia muito bem por que postar algo assim. Eu vou falar de um outro post que eu tenho visto no Facebook, que é o seguinte: o Facebook é meu, quer dizer, minha página no Facebook é minha, eu posto o que quero. Sim, você posta o que quer na sua página. Evidentemente, outras pessoas podem não querer ver sua página mais, não querer mais você como amigo. Essa é uma coisa. Tem também um limite. Se você postar determinados conteúdos são criminosos, como, por exemplo, no caso do Brasil, o preconceito é de raça, de gênero, qualquer coisa, é crime. Você postar isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Quer dizer, é uma ação que você está cometendo pela qual você pode ser penalizado. Então você fez o seu ato, achou que tinha o direito de dizer isso, ou como a moça, de sugerir assassinato de nossos compatriotas nordestinos, então deve ir preso. Pagar R$ 500 é pouco. Então deve ter alguma pena mais forte para isso. Uma pena, vamos dizer, que não necessariamente levaria à prisão, seria a pessoa atender nordestinos, no caso. E é um centro no qual passar 6 meses atendendo pessoas para conhecê-las e para ressarcir o dano que ela fez. Então, por outro lado, se na minha página do Facebook dizem uma coisa com a qual eu não concordo visceralmente, o que eu considero visceralmente desrespeitoso, eu posso deletar ou retirar. Eu, pessoalmente, bloqueio algumas pessoas assim, mas evito deletar a bobagem que colocaram, até para a pessoa ter claramente a noção do que ela fez e sentir com base nisso e as outras pessoas perceberem por que isso. No caso do preconceito velado, que a Daniela colocou, aliás, ainda sobre a Lúcia, quanto à Lúcia, tem um amigo meu, um argentino radicado nos Estados Unidos, que colocou uma regra no blog dele muito simples de postagem. Ele disse simplesmente: a minha regra de postagem é don't be an idiot. Não seja idiota. E aí ele explica: não ser idiota é não coloque insultos, não pegue uma frase fora de contexto para dizer uma bobagem sobre ela, sabe? Não crie polêmicas gratuitas com outras pessoas, que eu bloqueio você. Ponto. Sabe? Don't be an idiot. Eu adorei, assim, não seja idiota. Porque as pessoas fazem isso, são idiotas e se fazem de idiotas. As pessoas se fazem idiotas para colocarem coisas e depois dizerem: eu fui discriminado, fui excluído. Sabe, eu tenho Facebook, de um grande número de pessoas com quem eu interajo, eu bloqueei 5, 6 em 2 anos, algumas delas fizeram questão de fazer um certo alarde disso. Então, é meio cômico, né? A pessoa está causando, está querendo efetivamente criar uma situação a partir de um monte de bobagem que diz, de insultos, de ofensas. Então, isso não é aceitável. A expressão do Walter Mignolo é perfeita. Não seja idiota. Aliás, é uma campanha que deveria ser feita. Deveria ter outdoors, não seja idiota, né? Contribua para o mundo evitando ser idiota. Então, a pergunta da Daniela, né? O preconceito escancarado e o preconceito velado. Eu não acho, Daniela, que o preconceito no Brasil seja tão velado. Eu acho que o preconceito é escancarado. Eu acho que existe uma coisa por parte de muitas pessoas que realmente não tem contenção nenhuma. Essa moça que falou de matar nordestino, outras pessoas que referem a baianos, ou a nordestinos, ou a mulatos, ou a negros de forma depreciativa, isso acontece. As pessoas não têm limite. Nós temos gente na sociedade brasileira que não tem absolutamente limite porque se considera impune.
Na academia, onde eu faço exercícios, recentemente, uma moça queria deixar o carro para o manobrista manobrá-lo, sendo que ela ia deixar o carro em cima da faixa de segurança. E o manobrista explicou para ela que, infelizmente, ali ele não podia se responsabilizar porque, enfim, é proibido e poderia ser multado o carro. Eu vi lá de dentro a moça gritando com ele, insultando e, enfim, todo tipo de insulto. Diz ele que ela insultou também de negro sujo, negro pobre ou qualquer coisa. Por exemplo, você não vai à delegacia, sabe? Você tem testemunha? Vá à delegacia. Sabe? Ele não quis ir, não sei porquê. Eu teria ido. Acho que teria feito bem, até para a moça, que pelo que eles dizem é psiquiatra. Eu achei muito curioso. Mas, enfim, eu acho que o preconceito não é tão velado assim. Acho que muita gente se considera no direito disso. E eu acho que a gente fará um bom trabalho para a sociedade tentando reduzir isso, tentando limitar isso, contendo isso. Então, esse é o ponto que eu acho. Quanto às questões da Antônia, a questão dos alunos na sala de aula é uma questão muito complexa, porque vamos dizer, ela envolve várias questões. Pode envolver a questão do aluno que, com razão, reclama de um professor que não sabe da matéria, que realmente ou que dá aula mal, ou que não dá aula, ou qualquer coisa. E pode significar também um aluno que se acostumou a tratar o professor como uma espécie de serviçal, e que, portanto, cobra dele coisas talvez indevidas, e pode também ser a atitude de um aluno que está acostumado a um mundo de violência no meio social do qual ele provém, e que considera que tratar com violência o professor, como está acontecendo agora na Unifesp de Guarulhos, é uma coisa correta. A Unifesp de Guarulhos está vivendo uma situação muito difícil, porque é um pequeno grupo de pessoas, 20 a 40, que ocupam a universidade, depredam, ameaçam, agridem, e essas pessoas, quando a polícia vem lá, essas pessoas gritam que estão sendo atacadas, ofendidas, enfim, que pegaram nela com alguma força, alguma coisa do gênero, quando, vamos dizer, dos professores, boa parte dos professores, dos alunos da Unifesp está com medo dessa violência que se introduziram. Então, a história que você nos contou pode ser qualquer uma dessas, e dependendo da qual seja, serão tratos diferentes. Evidentemente, cobrar do professor conhecimento e ação é correto. Tratar o professor como serviçal ou introduzir o clima de violência na sala de aula é inaceitável. Então, depende dos casos. Quanto à questão da corte brasileira, o que eu sei de principal sobre a corte brasileira é que ela foi uma das últimas do mundo a manter, se não a última, a manter a prática do beijamão, que era herdada da Península Ibérica. Então, em certas ocasiões, o imperador, seja Pedro I, seja Pedro II, recebia os cortesãos para, em fila, eles lhe beijarem a mão. Isso foi suprimido, creio que só no começo da década de 1880. E era uma coisa muito, vamos dizer, esquisita. Né? O rei da França, o rei da Inglaterra, nenhum deles fazia isso. Então, desse ponto de vista, a nossa corte teve pelo menos um costume que, de certa forma, era um costume mumificado. Já não estava mais sendo adotado nas monarquias europeias, num período em que a maior parte do mundo vivia sob monarquias. E repúblicas eram a francesa e a norte-americana, e acabou. Todo o resto dos países que contavam eram monarquias e em que os reis tinham um poder significativo. Na Alemanha, na Rússia, na Áustria, o monarca, ou em Portugal, Espanha, o monarca era muito importante. Temos mais perguntas, Giancarlo? Sim. Tá bom. Temos mais 4 perguntas. Então Passo a palavra para Lúcia. Então nós vamos terminar com essa série, viu? Tá. Então, bom, meu nome é Lúcia, né? Fale mais perto do microfone. Tá, eu queria fazer 2 perguntas. Uma, com relação a essa, eu acho que há uma preocupação com esse politicamente correto hoje, e eu queria dar um exemplo da minha sobrinha que pediu para minha mãe fazer um bolo que se chama Negra Maluca. Ela falou, vovó, você faz aquele bolo afrodescendente com deficiência mental? Então, eu não sei. Ela tem 11 anos de idade, então eu achei muito engraçadinho por causa dessa questão do politicamente correto. E outra questão que o senhor mencionou aí, que nós temos que evoluir muito com relação ao respeito, e será que isso também não se deve aos exemplos dos nossos homens públicos que não, acho que com as suas atitudes, com os seus maus exemplos, acabam demonstrando uma falta de respeito para com todos nós? Uhum. Então
Obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Passamos para a senhora Jó. Boa noite, professor. Quando eu li o nome da palestra do senhor, o cuidado com o outro, eu falei que podem ter dois sentidos, o cuidado com o outro e cuidado com o outro. Porque o senhor falou de Marcelino de Carvalho. Antigamente, a gente em casa e mesmo até em algumas escolas, a gente aprendia como se comportar, como lidar com o outro, como tratar. E hoje em dia a gente entra numa escola de pré-primário. A minha colega que fez pergunta aí, ela citou a universidade, mas eu vou partir lá para o maternal, para o infantil, e a gente vê que isso já vem de casa. Então, a necessidade de resgatar esse comportamento, essas regras sociais, como tratar o outro, como olhar, como falar, como ser gentil, ser delicado, porque essas crianças crescem, somos nós que somos responsáveis. Eu acho que cada um pode contar uma história de um terror que tem em casa, né? De uma criança terrível, de uma criança que, pequenininha, os pais já têm o cuidado com o outro, né? Já tem medo. Então, eu acho que é esse resgate que tem que haver. Muito obrigado. Passamos para o Augusto. Renato, seja Oi, bem-vindo. Fazia tempo, estávamos todos com saudade de você. Deixa eu te falar. Eu queria fazer uma relação entre os dois campos, né? Quer dizer, nós temos essa coisa daquele livro fantástico, a coisa da etiqueta, educação, como o rapaz falou do cavalheirismo, a gentileza, a tolerância para com o outro. Mas isso está cheio também no Brasil de preconceito de classe, como você falou, de estereótipo, discriminação, etc. Mas eu queria, ficando no primeiro, quer dizer, essa coisa, por exemplo, da diferença entre países mais desenvolvidos, que a gente podia fazer mais educados, e no Brasil, né? Então, a coisa, por exemplo, do trânsito, né? Quer dizer, não há nenhum de nós que não sofra quase cotidianamente com falta de educação mesmo. Né? De pessoas que não respeitam o outro ali. Ou, por exemplo, agora, eu estou viajando muito, essa coisa do avião, por exemplo, né? Pessoas, por exemplo, grupos que falam muito alto, entendeu? Você está de noite, quer dormir, o pessoal fala. Então, tão pequenas coisas. Eu tenho um casal de amigos que acabou de fazer uma viagem de navio agora, ficou apavorado, porque hoje não dá mais. Então, óbvio que todos nós estamos cheios de... Porque a diferença que vai da etiqueta, da elegância no relacionamento para o preconceito de classe é muito tênue. Mas, de qualquer forma, nessa linha da última pergunta, né? Quer dizer, como é que nós podíamos... Há uma forma de educação... Quer dizer, óbvio que isso começa com as crianças, não é? Mas eu fico assim muito... Por exemplo, essa coisa de jogar papel no chão, por exemplo, essa coisa de você não respeitar o bairro, os seus vizinhos, né? Então, a gente tem uma série de programas de cidadania, né? Mas nesses governos todos que nós tivemos aí, a gente dá muito pouca atenção, porque a gente pensa que a gente vai ser preconceituoso, etc. E não trata esse tema da educação. Né? Porque você jogar papel no chão, como alguns de nós jogam, não é uma boa educação. É ruim, é quase um crime, mas isso não está criminalizado. Isso também não é um preconceito, isso também não é um... Então eu queria que você... Eu não sei como lá, os Estados Unidos ou como a Europa, alguns países europeus trataram esse tema. E parece que, eu estou lendo alguns textos que isso também está complicado lá. Né? E cada vez mais estamos menos educados, que a crise traz, entendeu? Um desrespeito ao outro que vem de cima para baixo, e nós todos começamos a nos desrespeitar quase que epidemicamente. Né? Queria que você tratasse disso. Como a gente faz para educar as pessoas? Eu não sei bem. Bom, Renato, passamos para a última da internet. Algumas pessoas citaram exemplos de terem sido humilhadas no trabalho, e a pergunta é justamente essa, né? O papel da etiqueta no trabalho e a relação entre os colegas para que não haja essa forma de assédio moral.
Tá bom. Posso ir então? Vamos então para as últimas perguntas. Bom, eu vou começar pela internet. O mais distante, os últimos serão os primeiros, digamos, o mais distante. Começo pelo mais distante. Olha, há casos das perguntas que foram colocadas que é difícil a gente fazer a fronteira da etiqueta com a ética. Quer dizer, então, vamos dizer esse caso de respeito versus desrespeito no trabalho. Respeitar a outra pessoa é um princípio ético básico. Você tem que respeitar o outro, não pode desrespeitar. Então, há várias maneiras de respeitar e há várias maneiras de desrespeitar. Agora, a regra de conduta, a forma pela qual especificamente você construa o respeito ao outro, ela pode variar. Da mesma forma que varia se eu me descubro ou me cubro diante de Deus. Eu posso, para a minha cultura, pode ser mais respeitoso usar um chapéu diante de Deus ou, ao contrário, apresentar-me diante de Deus sem proteção na cabeça. Então, a forma de respeitar o colega pode variar. Geralmente, códigos de ética são criados, e a pergunta sobre códigos de ética foi feita anteriormente, códigos de ética são criados até para facilitar um pouco o uso dessas regras. Um código de ética, antes de mais nada, é um código. Nesse sentido, está perto da etiqueta, está perto da lei. Ele enumera as ações que eu devo fazer ou que eu devo omitir em respeito ao outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma série de princípios no trabalho, coisas que eu não devo fazer. E essas coisas, então, devem ser entendidas para evitar assédio ao outro. Inclusive, no nosso tempo, da questão do assédio sexual, que foi levantado no começo da década de 90, nós passamos a uma visão mais ampla, que é o assédio moral, que é todo e qualquer tipo de desrespeito a outra pessoa. Humilhação em público, etc., o que deve ser, aliás, humilhação em geral deve ser evitada, sobretudo a exposição pública do colega. Eu acho que nesse caso, tanto devem ser, eu trabalharia nesse caso sempre em dois registros. Primeiro, as ações específicas que devem ser feitas e que devem ser evitadas. Deve ter um rol de ações que devem ser evitadas e rol de ações que devem ser feitas em sinal de respeito ao outro. Agora, todas essas ações proibidas ou obrigatórias, deve ficar claro para as pessoas que elas emanam do mesmo princípio, que é o outro tem que ser respeitado. Eu posso demitir um funcionário que não está à altura do serviço, que eu ache que não está à altura do serviço. Eu não posso desrespeitar o ser humano que está aí. São duas coisas bem diferentes. A relação de trabalho pode ser extinta. A relação de amizade, amorosa, que seja, pode ser extinta. Eu não posso humilhar a pessoa. São duas questões distintas e que devem ser bem claras. Eu acho que o que faz falta um pouco, eu veria isso nas várias questões, é esse link entre o princípio e a ação. Eu acho que esse link é fraco. Mas como duas perguntas dizem respeito a isso, eu vou concluir por isso, antes eu vou responder à Lúcia. A Lúcia colocou a questão do politicamente correto. Eu acho muito difícil alguém não entender nega maluca como um preconceito contra negro. É muito difícil. Sabe? Há termos que, enfim, surgiram dentro de uma sociedade em que era aceitável tudo isso. Eu tive um aluno, quando eu comecei a dar aula, faz tempo, ele era mutilado de um braço. O apelido dele era Toco. Mas ele se apresentava como Toco. Era uma coisa muito esquisita. Eu nunca consegui chamado como Toco. Aliás, eu me sentia mal em aula. Todo mundo chamando Toco, ele falando, aqui é o Toco, etc. E eu chamava de Manuel, Pedro, sei lá o quê. Era super formal, porque ninguém chamava desse jeito. Mas houve um tempo em que as pessoas achavam bastante normal serem referidas por uma entre aspas, deficiência, ou física, ou, lá vem o manco, lá vem isso, aquilo. Há uma cidade do interior paulista, eu não lembro qual, tem a fama de colocar apelido em todo mundo. Não lembro qual a cidade. E uma história que um homem chega na cidade, ele tem uma mão assim, e ele chega ao carregador, dá uma nota graúda, uma história antiga, contos de réis, e diz, olha, avisa que o primeiro que me puser apelido, eu mato. E aí o carregador vai avisando todo mundo, olha, não bota apelido na mão de gengibre, que ele mata. Então, houve um tempo. Eu lembro que isso era, vamos dizer, rotina. Então, esse tempo passou. Hoje ninguém mais quer ser chamado assim. Quer dizer, mão de gengibre, ou o que seja. Uma cidade desse tipo, não dá mais. Então nós devemos aposentar. O bolo nega maluca vai ter que mudar de nome, é óbvio. Eu não vejo outra maneira. Isso é diferente, no meu entender, de dizer que palavras como judiar ou denegrir
devam sair da língua porque elas referem de uma maneira que a maior parte das pessoas não tem a menor consciência a judeu e a negro. Quase todo mundo que usa a palavra denegrir não está pensando em negro. Aliás, quando houve uma determinada questão no mundo negro, negros reclamaram que estavam denegrindo o movimento negro. O que é sinal de que eles não sentiam essa palavra como ofensiva. Então, quer dizer, há uma questão um pouco de bom senso, mas de qualquer forma, isso é uma tendência que estamos vendo hoje e que devemos entender que é razoavelmente normal. Eu cumprimento sua sobrinha, que é uma pessoa extraordinariamente engraçada, de chamar o bolo de afrodescendente com deficiência mental. Eu achei fabulosa sua sobrinha. Quanto ao respeito dos homens públicos por nós ou não, é uma boa questão, mas eu não sei se ela não vai um pouco longe da questão do respeito, que a questão que nós estamos discutindo aqui é muito relativa à vida social, mais do que à vida política. Eu posso dizer que é um elemento político nisso tudo, mas a relação com o poder eu só tratei remotamente ao falar da etiqueta hierárquica. E ao insistir que no tempo de hoje, a etiqueta que conta é sobretudo a etiqueta de uma pessoa com outra, a relação de uma pessoa com outra, e eu até evitei usar a palavra etiqueta para isso, porque essa palavra ficou muito carregada com outros tempos. Então, embora eu concorde que nós vivemos frequentemente um desrespeito por parte de certos homens públicos, não todos, talvez nem a maioria, pela sociedade, eu manteria um pouco essa questão de ser um trato social. Até porque eu acho que no Brasil nós temos uma tendência muito grande a culpar quem está no poder em vez de assumir nossas responsabilidades. Nossas responsabilidades estão presentes quando respeitamos ou não o sinal de trânsito, não podemos culpar nenhum político por causa disso. E estão presentes também quando nós elegemos essas pessoas para cargos de poder. Então, acho que nós devemos deslocar essa questão para a nossa responsabilidade. Eu vou terminar com as questões da Jó, desculpe, e do Augusto. Eu acho que nos dois casos, de maneiras diferentes, nós estamos tratando desse vínculo difícil entre o princípio do respeito ao outro e as formas pelas quais o respeito ao outro se coloca. A nossa sociedade é muito deficiente nas formas de respeito ao outro. Jó colocou isso bem quando disse: nas escolas não se ensina isso. Criança pequena não aprende isso. É verdade, isso é muito frequente. Não total, mas é frequente. Agora, eu tenho a impressão, e eu diria isso também ao Augusto, que o ponto problemático está sendo que não só não serem ensinadas os cuidados um a um que devem ser tomados, não falar no cinema, só falar o mínimo que seja absolutamente necessário, quando falar com o vizinho, falar baixo. Outro dia eu tive uma experiência meio terrível. Levei minha mãe, que tem 86 anos, que é baixinha, ao cinema. Domingo. Estava cheio, o cinema foi se enchendo. E nós estávamos sentados num lugar, olha, teve que mudar de lugar umas 3, 4 vezes, porque sentavam à frente dela pessoas mais altas, o que, enfim, é normal. Enfim, não é culpa das pessoas. Mas, infelizmente, quando não tinha mais onde para mudar, sentou-se não só o homem mais alto, mas que visivelmente não gostava do filme e balançou a cabeça durante quase 2 horas. Ele fazia assim o tempo todo. E minha mãe tinha que fazer assim também, né, para tentar seguir o filme. Foi meio horrível. E eu pensava, quer dizer, primeiro, a questão que foi colocada antes pela Marcela, bem na primeira questão. A questão da dosagem exata. Como eu conseguiria chegar a esse senhor e falar: o senhor poderia decidir a sua cabeça onde a coloca? Ou isso seria uma coisa muito difícil, poderia gerar um conflito. Sabe? Acabei não falando nada. Agora, são coisas que as pessoas deveriam entrar na vida social sabendo que está sentada uma pessoa atrás de você, você balançar a cabeça o tempo todo durante o filme, ou usar um chapéu, como é o caso de outra pessoa, estava com um chapéu no cinema, o que aumentava o tamanho da cabeça dela. Isso deveria ser espontâneo, as pessoas não sabem. Então, provavelmente, tem que ser ensinada uma por uma, todas essas coisas às pessoas. Mas, por outro lado, todas essas coisas deduzem-se de um único princípio, que é: você não está sozinho no mundo. Tem outras pessoas com quem você convive que você tem que respeitar. Então, chegar em casa de madrugada com rádio altíssimo, ou mesmo andar no trânsito com rádio altíssimo, de modo que os outros carros ouvem, você fazer barulho na sua casa, no seu apartamento, de modo a incomodar os vizinhos,
as coisas deveriam, todas elas se deduzem do princípio simples. Tem outras pessoas a quem você deve respeito. Ou porque devem estar dormindo, você deve deixar que durmam, ou porque mesmo durante o dia ninguém é obrigado a ouvir o seu som. Ninguém é obrigado a ouvir o seu barulho. Então, e esses princípios são muito fracos. Eu acho que estão fracos nas duas coisas. E eu acho que provavelmente a educação adequada será você dar toda essa lista de coisas que devem ser evitadas, mas dar como exemplos. Talvez, vamos dizer, o que a gente possa fazer de enriquecedor seja não dar isso como regras em si, mas todas essas regras se deduzem de uma única regra: respeite o outro, que não é uma regra, é um princípio ético. Então aí você articula a ética com a etiqueta. O princípio ético é esse fato básico de uma vida democrática, no sentido de que, sendo iguais, eu devo respeito a todos os outros. A bela expressão americana, que vários já estudaram, em contraste com a brasileira. A brasileira, você sabe com quem está falando. A americana, quem você pensa que é. É um diálogo maravilhoso. Eu chego para alguém e digo, você sabe com quem está falando? E o outro me diz, quem você é? Fala, quem você pensa que é. Você não é. Você não é tão poderoso assim. Você pensa que é poderoso. Por que você pensa isso? Você é igual a mim. Você não tem nenhum direito a mais, nada mais. Então, eu acho isso uma coisa importante. O que nos dificulta nisso? Por que nós temos essa dificuldade, nós brasileiros? Eu acho que há muitas razões para isso, mas eu centraria o fogo, má educação, etc. Eu centraria o fogo num ponto que é muito problemático aqui. Na nossa sociedade, a valorização da expressão de si é muito grande. Esse é um ponto, aliás, do mundial hoje. Na sociedade hoje, a afirmação de si se tornou importante. Décadas atrás, mais importante do que a afirmação de mim era o respeito aos laços sociais em que eu estou. Então, você se casava, então, azar se a relação virasse mal. Você iria manter esse laço. E os laços, em geral, que a gente contraísse ou contratasse, a gente manteria. Hoje, a ideia de que um valor mais alto é a afirmação de si, a busca da felicidade, se tornou tão grande que a gente procura, em todas essas questões, essa satisfação pessoal maior. E isso não é ruim. Representa uma busca da verdade nas relações, da verdade de si próprio, etc. Porém, dependendo da dosagem, isso pode ficar muito complicado. Quer dizer, o problema que nós temos numa sociedade como a brasileira é que é tão valorizado eu me expressar, que a minha expressão se faz às custas do outro. Então, me expressar eu gosto de música, coloco a música alto. Eu saio com o carro, não me incomodo ao chegar de madrugada em deixar o som bem alto, ainda que tenha vizinhos, em bater o portão com estrondo, em falar alto com outras pessoas, etc. Isso em outras culturas é menos, é muito menos. Na nossa cultura esse ponto é muito forte. De novo, um problema mundial, que é o da afirmação de si, está tornando frágeis os laços, e um problema específico agravado no Brasil, que é o fato de nós não termos praticamente a cultura do respeito ao outro. Vejam, isso já não tem apenas a ver com o laço forte que eu contratei e do qual eu desejo em algum momento me libertar. Isso tem a ver com a questão do respeito ao outro, uma questão de igualdade, de eu não estar sozinho no mundo e de saber que os outros existem. Provavelmente a melhor saída para isso tudo é a gente, na esfera educacional, lembrar que educação, além de transmissão de conteúdos e de formação intelectual da pessoa, tem um sentido de formação ética da pessoa. Uma pessoa mal educada não é uma pessoa mal instruída. Uma pessoa mal educada é uma pessoa de maus modos. Uma pessoa que não sabe respeitar o outro. Eu acho que isso ficou na sociedade brasileira um pouco fraco. Quando Augusto fala em preconceito de classe, além do preconceito de classe, houve também a questão de se achar que de alguma forma é conservador você não dizer o que sente. A questão inicial da Marcela é importante porque ela coloca justamente essa fronteira entre eu dizer o que eu sinto, eu dizer o que eu penso e eu respeitar o outro. Como eu consigo fazer essa dosagem? Isso para nós não é fácil. Estou falando nós brasileiros em especial. E acho que o desafio para nós brasileiros é particularmente grande nesse ponto. Quer dizer, não precisamos voltar a uma educação que era extremamente hierárquica e que tinha uma parte importante no sentido do respeito, digamos, do criado ao patrão, etc. Mas nós precisamos recuperar uma educação do respeito ao outro, que está se esvaindo.
Isso é bastante complicado, é um grande desafio. Mas acho que, talvez com essas palavras finais, que vêm de vários que levantaram essa preocupação da falta de educação, vamos dizer, a gente possa terminar pensando que, enfim, o trabalho de educação não é apenas o trabalho de currículos. O trabalho de educação é de formar uma pessoa que viva em sociedade de uma maneira respeitosa. E que, para quem o convívio social não seja uma guerra com o outro, mas seja um espaço de crescimento recíproco. Acho que isso não é uma utopia, algo factível, só que é algo que a gente não pode fingir que não é um problema. É um problema, sim. Então, muito obrigado a todos e bom fim de semana.